E aí, galera do YouTube, começando mais o Catolicast 2121. Renê, Rogério e a convidada de hoje. Vai fazer mistério, não? Não tem como, já tá na descrição o nome aí. O pessoal já viu, né? Já tá todo mundo junto com a gente aqui. Pra quem Agora conseguiu... precisa fazer o que agora, Renê? Não, a gente tem que abrir o link, Isso. abrir o vídeo, lembrando. Tá vendo essa pessoa que tá assistindo a gente agora? Sim. Isso. Ainda não se inscreveu no canal. Eu não acredito. É sério, bicho. Isso é dinamite, você vê. Eu abri o cronômetro aqui pelos 6 segundos, tá bom? Será? Mas não é possível, a gente já vai com 1 ano de canal, a pessoa não se inscreveu ainda. Será que esse vai ser Mas o esse momento? tá pela primeira vez aqui, eu acho que ele vai se inscrever. Vai, ela, vai, né? não vai? Rapaz, eu acho que a gente deve voltar com as pragas. Funcionava. A gente ganhou muitos seguidores. com as Muitos pragas, viu? seguidores com as pragas. Ó, a gente tá em reuniões internas, negociando se vai voltar a ter pragas ou não. Até com A gente sacerdote. A gente vai conversar com o Padre Bernardo. Gafanhotos. Pra saber, viu, se a gente precisa. Mas enquanto isso, ajuda a gente a não ter que voltar. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Mande esse link no grupo da família, da pastoral, da faculdade, da escola. Nos inimigos, porque tem uns inimigos que tá precisando ser Principalmente convertido. no grupo quando tem Judas. Se tiver Judas, pode mandar. Pode mandar, porque Olha, ele pode precisa. mandar também pro pessoal das telefonias que ligam pra gente direto. Boa! Quando o povo da TIM, da Claro, da Vivo, da Oi. Oi, sabe quem ligar pra você e diga assim, mande um oi no WhatsApp. Aí você manda um link no vídeo da gente. Viu? Olha, essa foi a melhor. Vem foi a melhor. Essa foi sensacional. Eu não conseguia tirar a melhor. Essa aí. Mas brincadeiras à parte, ajuda a gente a crescer o canal. Você já sabe o motivo pelo qual a gente quer que o canal cresça. A gente precisa levar adiante o testemunho do agir de Deus na vida da gente. O quanto as experiências com Deus mudam os nossos caminhos. E talvez você não seja a pessoa que vai ser tocada com o testemunho de Clarinha. Mas você pode saber quem precisa ouvir isso. Então, brincadeiras à parte, é sempre bom sorrir, mas também é muito bom a gente poder abrir o nosso coração e dizer a você que a gente depende da sua ajuda para que esse canal seja indicado para mais pessoas, para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas alcancem aquilo que a gente aqui se dispõe a jogar na rede, né, para que as pessoas tenham acesso a como Deus age de maneira simples na vida de pessoas normais como a gente, né? Perfeito. Rogério tá de volta, tá de férias. Olha aí. Que férias, meu amigo. Eu tava- Nem eu com minha aposentadoria tenho essas férias todas. Eu tava sem voz. Vamos dizer bem-vindo de volta, né? Bem-vindo de volta. Nossa, quase um batismo. Eita, meu Isso aí, Deus. Clarinha, boa noite, Clarinha. Que bom que você veio, que bom que você tá aqui com a gente. Obrigada pelo convite. A missão foi dada. Estou Opa, aqui. Olha aí, a missão é essa. A missão é essa. dada, Já missão- começou assim, viu? Missão dada, missão cumprida. Gostei, Clarinha. Boa. Pronto, muito bom. Bem, a gente aqui tem uma pergunta clássica, né, que a gente passa pro velhinho, Eita. né, sobre o início de tudo, o início da história. Vamos deixar a pergunta com ele aí. Vamos lá. E obrigado pela recepção. Sensacional. Escreveu? Isso aí. Clarinha, Diga. como começou essa história? Você acordou um belo dia, jogou um pau no zóio, escovou os dentes, lavou o rosto, tirou a remelar e disse assim, você católica, foi do nada assim. Foi fácil assim, foi? Foi fácil, do nada, foi, gravou na janela, foi Levar a família toda. como é que começa essa história de Clarinha católica? Então, eu sempre cresci no ambiente, no âmbito católico. Minha família, parte de mãe, assim, minhas tias eram muito, né, católicas e eu cresci vendo elas indo para a missa dominical e rezando o texto diário. Lembro muito da trezena de Santo Antônio que tinha na casa da minha tia, né? Eu sempre ia especial pro último dia, que tinha o kit festa para as senhorinhas. Aí eu gostava desse dia, assim. Eu ia uns 2 A gente dias antes pra fazer a graça, né? Pra não ir só no último dia. Pra destravar o dia. Exatamente. E aí eu sempre cresci vendo elas nessa rotina, vamos dizer assim, né? Sempre tinha o texto da misericórdia às 3 horas, que eu sempre ouvia elas, ligava lá na hora certinha, às vezes chegava no sábado e no domingo tava o som ligado, as águas tudo bem, tá? Aí tava os porta-retratos, tudo em cima. Eu sempre cresci nesse âmbito, assim.
de ir pro morro, às vezes chegava lá, ela fazia, tem uma promessa a você cumprir lá na igreja, na cidade, de meio-dia, uma missa. Mas já tinha promessa pra você? Pra eu cumprir. Essas histórias são maravilhosas. A minha avó, quando eu nasci, a minha avó fez uma promessa Certo. que se eu nascesse com saúde, meus pais iam me levar na casa dela todo domingo. Mas que maravilha. Essas promessas assim são boas. Vai deixar a gente com a dívida, né? Promessa terceirizada, Pois é. Aí, assim, eu sempre cresci nesse âmbito, né? Nessa rotina, mas nunca... Eu nunca entrei de fato, né? Eu sempre tava por ali, vendo elas e tudo mais. Eu sabia das missas assim, aquela missa que demora... Hoje é aquela missa que demora muito, que era a da Páscoa, né? A vigília. Aí, ou é aquela procissão que é 5 horas da manhã, lá na Sé. Eu sabia sim, mas eu nunca, de fato, ia com ela, assim, ia uma vez perdida, quando ela dizia assim, depois da missa a gente vai comer uma pizza. Opa, tá lá. Essa missa eu ia. Aí sim, Essa missa eu ia. Essa a missa da cura. Essa missa eu ia. Aí, assim, sempre foi nessa experiência, nessa vivência. Meus pais nunca era muito de seguir essa rotina. Era mais elas, assim, eu tinha a Jane, que era da leitura lá do Guadalupe, então todo domingo ela ia, tudo certinho. E aí ela fazia tinha as penitências da quaresma, então eu sempre lembrava que pós o carnaval, ela chegava dizendo que até a Páscoa não posso fazer isso. Então eu sempre lembrava dessas coisas, assim. Mas nunca, de fato, eu era assim, dentro Isso era algo que te rodeava, sim, mas não era teu. Não. Eu sempre estava assim, sabendo do que acontecia, sabendo de coisas assim, mas nunca tão inserida, tão envolvida na religião. A gente teve a influência do colégio, né, também. Sempre cresci e estudei no colégio católico, lá na academia. Com algumas ressalvas, né, do pessoal de lá, mas sempre tive aquela coisa certinha. Primeira comunhão, crisma da escola. Então, sempre estava nesse meio. Você fez a primeira comunhão e a crisma pela escola? Na escola. Tinha missa regular, essas coisas que... Assim, tinha todo dia que as irmãs abriam a igreja e tudo mais, mas eram mais delas, assim, não, a gente não ia. Pelo menos não envolvia os alunos não envolvia. nas solenidades. Não. Fica mais aquela tradição do entorno do que a vivência partilhada mesmo, né? Sim. Você tá vendo as coisas acontecerem, embora não seja você quem tá sendo personagem atuante naquilo, né? Era um aprendizado quase por osmose, né? É quase isso. Elas estavam lá e eu na minha. Aí, às vezes eu tava na casa delas, aí parava tudo pra rezar o terço, mas eu ficava tipo... Não pegava terço nem nada, mas ficava lá, vendo elas rezar e tudo mais. Mas nunca foi me despertando, né? Só passado o tempo que aí eu comecei a ver a importância e entrar de fato mais nisso. Mas nunca fui assim muito, desde pequenininha, nessa rotina assim, católica, vamos dizer isso, né? É interessante porque ela falou na questão do terço. Eu acho que dessa geração, as crianças que acompanhavam, né, também a reza do terço, no meu caso também era assim, e eu imaginava, poxa, quanta repetição de Ave Maria, e elas não paravam, e eu pensando, qual era a hora que ia terminar. Ali, depois que você entende, que você... Poxa vida, o quanto eu perdi ali por conta daquela tradição, né? Por que isso, né? E é interessante que é mais uma pessoa que está aqui com a gente, e a gente tem visto isso se repetir com uma certa frequência. Isso. De pessoas que, embora não tenham, a gente vai entender ainda qual é o momento onde Clarinha vira essa chave, mas a gente já vê que ela tem um início da história, onde a religião é passada na tradição das gerações, na tradição da família. Estava orbitando ali. E que lá na frente, quando a pessoa, de alguma forma, acolhe esse chamado, ela olha para trás e vê que as raízes estavam lá, embora ela ainda não as consumisse. E né? vê que tudo faz sentido, né? Tudo que ela sim. faz aquela hora, é exatamente isso aqui. Então, essa necessidade de que as famílias sejam quem vai perpetuar, né, a religião, a prática religiosa, a vivência de fé. A religião, a gente não vai fazer aqui catequese, mas vem de religare, é de ligar novamente a Deus, né? Conectar-se novamente com aquele primeiro amor, né? Então, tinha lá aquelas raízes que estavam
próximas, embora a gente não se alimentasse nelas, Isso. elas estavam ali. E a fala de Clarinha atesta a mesma realidade na família dela. E a gente vê, como você disse, e você vai retomar a sua fala, no seu caso era a família materna, as tias da minha mãe, a minha avó materna, sempre tem um ponto de ancoragem, né? Na maioria das vezes, a parte da família que não tem a vivência, mas fica lá aquele ponto firme que é a herança sendo deixada, né? Tem um propósito em tudo isso, né? Não é à toa que ela teve essa vivência com as tias, essas referências. É isso. Se a gente fizer a análise e fazer uma analogia com a história de Davi, né? Davi começa a história dele lá brigando com urso, brigando com um leão, se preparando para depois pegar um Golias, depois de Golias pegar um Saul, né? Então, cada fase tem um processo, propósito e a promessa, né? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez no tudo a seu seu tempo. tempo, Tudo né? no seu tempo. Porque se ela começa antes do tempo, se ela começa a vivenciar o propósito sem o processo, ela se perde. É como a gente falou aqui da outra vez, que eu falei nessa sequência de que a gente está comentando aqui, que eu comecei a arranhar violão já tocando pela cifra. Não peguei a teoria. Eu já comecei tocando, né? Comecei a casa sem o alicerce bem feito. Aí a pessoa sofre depois. Tem essa história de quando você começa a casa pelo teto, né? Depois você tem que levantar o teto de novo para colocar nas paredes. E essa raiz familiar, no começo era só uma memória afetiva, né, Clarinha? É o que eu tô entendendo da sua fala. Era uma memória afetiva. Mas ficou, né? Sim. Né? Mas aí você estava falando que em algum momento vai chegar uma virada de chave aí. Sim. Essa vivência delas, elas te chamavam e tu negava, elas diziam, Clara, toma um texto aí, ou elas já diziam, não, Clarinha não gosta, deixa ela só olhando ali e vamos fazer a parte da gente. Como era isso? Não, elas, assim, não lembro, não me recordo delas me chamarem diretamente, mas sempre era mais Jane que me chamava, né? Que sempre tava, da missa, vamos domingo, vamos lá pra Guadalupe, hoje é pra Rosário. Ela sempre, Jane acho que chamava mais. As minhas tias não, era assim, eu tava lá, elas continuavam a rezar e tipo, não, nem falava, a gente vai rezar agora, vá pra lá, não. Sempre me deixava lá, lá no meio delas, aí assim, na trezena de Santo Antônio, eu lembro muito disso, que tipo, minha mãe, ela comprava as flores pra arrumar o altar lá da sala pro último dia. Então todo esse pré, assim, de tipo, de ir lá na floricultura, comprar aí o kit que minha tia pensava para as senhorinhas e tudo mais. Eu gostava de estar lá acompanhando o folhetinho, as ladainhas das senhorinhas. Então eu gostava de ver, de apreciar. Até hoje, assim, eu tava cantando um dia dessa manhã, cantando a ladainha de Santo Antônio, não sei qual é a específica. Aí eu cantando, aí mãe, tá lembrando da trezena, não sei o quê. Eu falei, a sementinha assim, fica, né? eu lembro desse momento, assim, a do Santo Antônio, acho que é a mais forte, assim, delas. Mas, assim, esse convite, assim, não teve. Mas, assim, eu lembro também, minha tia, uma delas, da sexta-feira, que ela não comia carne e eu não entendia. Pra mim fazia sentido a sexta-feira, lá no período da Páscoa e tudo mais. E ela, assim, religiosamente na sexta não comia. Eu sabia que dia de sexta tinha lá o peixe, que é a vizinha, mas também ninguém me explicava o que era, nem nada. Só tava lá e eu, porque ela come peixe. Aí agora que, tipo, quando teve a virada de chave, que eu comecei a entender as coisinhas fazerem sentido, eu falei, tá. Então era por conta disso que ela fazia isso, isso e isso. Então, tipo, foi a construção que hoje eu volto e saio vendo o que acontecia e o que elas faziam. Muito legal que Pra buscar a fonte. e uma coisa que a gente às vezes pensa assim, mas eu tenho que obrigar meu filho mas vai fazer. Ok, beleza, eu até entendo que algumas coisas a gente vai obrigar. Mas por outras, se a gente vai dando normalidade e regularidade para uma prática fiel nossa, a gente vai estar normalizando aquilo que em algum momento vai virar prática deles também, né? O exemplo arrasta, né? A gente tá vendo, embora cada um vai ter um tempo diferente de dar um sim para esse chamado, mas transformar em normal esse rito familiar, né, talvez seja uma maneira extremamente eficaz de que quando a pessoa acolhe o chamado, aquilo vai de fato ser algo duradouro, vai de fato ser algo que
que toma forma e que não vai ser algo imposto nem obrigado, né? Eu entendo que isso acaba tendo um efeito interessante, Sim. né? Para isso. E ela começou já a falar do início da maturidade, porque começou a fazer sentido no que ela via e ela estava vendo sentido. Aí, como é que foi esse despertar em você já começar a entender essa questão e a procura para uma coisa maior? Ou se foi algum convite? Como foi que... Então, na escola, eu acho que é o meu primeiro contato, assim, trazendo mais pro grupo jovem, que eu acho que foi com a juventude lá de São José, mas especificamente lá na escola tinha tia Alzira, que tinha a PJE, que é a Pastoral da Juventude Estudantil, e aí ela começou a convidar a gente para ir. E eu lembro que teve um dia que a gente foi pra uma romaria em Jaboatão. Eu não fazia ideia do que era romaria. Não fazia ideia pra onde a gente ia. E ela, não, vamos fazer a romaria. Eu não sei exatamente onde é que era, mas a gente terminava no seminário. Eu lembro que era no alto lá. E ela foi o primeiro encontro, assim, tipo, de jovem, da multidão. E eu não fazia assim... Falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou me levando. E tipo, eu só fui, né? Como eu gostava muito dele, gostava das reuniões que a gente tinha na escola, eu falei, tá, eu vou. E aí a gente foi, chegou lá, o povo dançando no meio da rua, e música católica. Eu falei, gente, não. E andando, quando eu vi que era pra andar muito, eu... O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Mas, Tava assim, sol, pelo menos. não, tava muito sol. Aí eu lembro que tava muitos amigos meus lá da escola e a gente foi e, tipo, acho que ali começou a ver que coisas pequenas assim fazia sentido e me fazia voltar de novo para essas minhas tias, assim, de todo o sentido. Porque eu via com minhas tias a coisa mais, assim, regrada, de terço e missa e terço da misericórdia às 3 da tarde e indo pra... definidos, né? E eu indo pra essa romaria com a PJE, eu via que eram jovens que eram da religião e que conseguiam passar essa, vamos dizer assim, essa formalidade da tradição católica de uma forma mais simples, pra gente entender, e isso aproximava mais. Então, eu lembro muito dessa romaria com a PJE, eu lembro de uns encontros que a gente fez no Salesiano, que tinha um pessoal de lá, então eu acho que também, assim, foi um pouco de virada, mas não foi a virada totalmente que veio acontecer com a JC. Mas eu acho que essa questão da PJE e esse contato com outras pessoas de fora já foi me despertando uma coisa, tipo, tá, talvez isso aqui faça sentido, talvez... Porque, assim, eu nunca tive outra religião. Sempre foi batizada, primeira Eucaristia, Crisma. Então, tipo, eu não tava dentro, mas eu também não tava dentro de outra. Era como se eu ficasse na órbita da religião católica, mas não tão dentro. Então, quando eu comecei a ir para essas coisas, foi me trazendo mais um pouco e me despertando algumas coisas que eu já via com essas minhas tias, que foi começando a fazer sentido. Certo. Tipo assim, sabe? Mesmo com essas orações, com essa formalidade que você viu, eu não sei, porque minha memória também tá... Você falou, seus pais eram regulares de missa ou ainda não? Não. Ela como ela falou ali, eles nem a mãe dela arrumava o altar na casa das tias. Até agora, pelo menos, era só isso, né? Meus pais eram muito assim, de... Missa de primeira Eucaristia, minha. Batizado, do afilhado. Era tipo, missa de 7º dia, casamento, coisas assim. Né? Eles não eram regulares. Não eram regulares. E assim, nem com esse exemplo da minha tia eu ia de vez em quando, não ia todo domingo, nem sábados à noite, que elas costumavam ir sábados à noite. Mas eles não, eles eram ficavam mais fora ainda do que eu. Era de, quando elas voltarem da missa, eu vou pra lá. A gente já tá assim, junto. Ela comprou missa de manhã, pronto. Volta umas 9, pronto. 9 eu chego na casa dela. Era assim. Sempre foi assim, A missa marcava o horário. O pós-missa que era o início do final de semana. Isso, vai pra missa às 7, pronto. Umas 9 eu chego na casa dela. Era assim. Entendi. Clarinha, agora, antes de você chegar, você tá caminhando, né, pelo que você fala, para algo que marca com mais intensidade, mas tem um rito da tradição familiar, com a vivência da fé, o devocional popular, você já falou desses dois aspectos que estão no seu entorno, mas
eu vou recortar desse entorno para mais perto de Clarinha. Os teus amigos mais próximos. Algum deles se mostrava tipo, poxa, será que isso faz sentido? Algum se sentia chamado? Era uma coisa que não entrava muito no teu círculo mais fechado de amizade? Era esse assunto, alguém puxava antes de você dizer, poxa, mas por que a gente não vai? Ou era algo que também não permeava esse círculo menor das tuas amizades? Meus amigos, assim, antes de faculdade, sempre foi o mesmo. A gente cresceu junto lá na academia, né? A gente entrou quase todo mundo na mesma época, pequenininho, e a gente foi crescendo. Não lembro dessas conversas, assim, mais pra religião, falando de religião, mas eu lembro muito de vivências da avó de Dandara. Ok. Então, assim, eu acho que era eu e Dandara mais que ia pra essa PJE, mas a gente não conversava sobre isso. Entendi. Era tipo a pessoa que, se eu fosse dizer assim, era que mais eu via no mesmo cenário que eu. Se tiver alguém que eu possa chamar pra ir comigo pra uma roubada dessa, ela Dandara, era Dandara, sim. Era a dupla. Era Dandara. Porque assim, tinha muita avó dela que era muito católica e tudo mais, então ela tinha a mesma referência que eu, assim, o mesmo exemplo da avó estar lá regularmente na missa e tudo mais. As tias de Dandara são freiras. Então a gente sempre teve também nessa órbita delas. Ficava perto também dela, embora ela também não tivesse aquele compromisso assumido naquele momento. Ia quando a avó levava. Então, tipo, ela era que tinha a situação mais parecida com a minha. Mas os outros, não lembro, assim, tinha Pedro, que Ari era muito também católica, mas também ele não ia muito. Então, assim, eram as mesmas situações, mas a gente não chegava a conversar. Acho que pela maturidade, a idade também muito novo, acho que também não virou a chave pra todo mundo. Então a gente não comentava sobre isso. Mas assim, Dandara era a pareia de PJE e encontros que tinham. Era. Se você que está assistindo não é daqui do núcleo Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, pareia, digamos, é uma parceria mais aproximada. É uma pessoa que anda mais juntinho. Internacionalizando. É a brodagem. Ou é o... Carne e unha. Dizem que nesses tempos é casca de bala, né? Eu já ouvi falar. Do É o tal do tempo- casca de bala. Porque o episódio vai subir, vai ficar no YouTube, mas o Casca de Bala ainda é temporal no que a gente tá passando agora, né? Eu acho Já que foi inventam outro. já foi. Porque já foi brother, já foi mano. Brother já foi. Brother da minha época. Já passou. Então, Não, Casca de Bala é agora. E Rogério veio com carne e unha, eu lembrei de Fábio Júnior, velho. Carne e unha, velho. Alma gêmea, Fábio Júnior. Carne e unha é da época que ele saía com a patota. Carne. Olha, deixa esses baús pra lá. Se foi, menino. Chega as bem naftalina agora. Misericórdia. Deixa, cortando isso aí, fechando parede. Vamos seguir aqui. Faltando, né? Bom, então a gente tá entendendo que tava a família de Clarinha, a família materna, tinha uma vivência de religiosidade, ritos e práticas devocionais e oracionais, vivida em família. Existia no teu aspecto escolar, né, e do entorno, alguns acontecimentos do devocionário popular, mas ainda assim tu seguia em frente imune a isso. Era. Isso não te tirava do teu caminho. Não. Via tudo aquilo, mas não despertava nada. Só via assim, legal, e seguia. Era só assim. O final de semana ainda era descanso e lazer. Sim, com certeza. Muito diferente do que é hoje. Vai chegar. Não, vai chegar. Hoje vai chegar. Lazer ainda tem, mas descanso ficou mais difícil, né? Um pouco mais difícil. Bom, Mas tá melhor agora. e aí o teu núcleo familiar, pai, mãe, Clara e uma irmã mais nova, não é isso? Ok. Quem primeiro botou o pé nessa história de igreja, dessa casa, né, desse núcleo, pais e filhos? Assim, ordem cronológica, meus pais, né? Renê puxou meus pais para São José para fazer o SCC, né? E aí eles fizeram o SCC, mas não vingou. Vamos dizer assim, não vingou. A gente deu uma virada, né? Muito importante o SCC para eles. E a gente começou a ir pra igreja. Deles já... Quando a gente foi pra São José, um pouquinho antes da pandemia, eles fizeram SCC em 2019, a gente já começou a ir regularmente. Não tinha ainda virado minha chave.
eu ia, mas não tinha virado. Mas já foi conhecendo, né? E aí, tipo, na São José você vai um dia, no outro domingo já tem 30 pessoas perguntando como é que você tá. Então, assim, fica difícil sair, É uma né? paróquia acolhedora, né? Entrou, ficou. E aí a gente começou a ir e tudo mais, eles fizeram ECC, mas assim, fizeram e também seguiram sem se envolver muito, sem... Na rotina normal de domingo, mas assim, ia um, faltava outro, ia um, faltava aquela coisa, né? Sim, 8 não. Era coisa meio não tão regrada. Mas aí foram eles que, assim, na cronologia entraram de fato. Aí teve a pandemia, né, que deu uma complicada pra todo mundo. Mas assim, a gente começou a fazer o terço, a gente começou a ter essa prática do terço. Eu não lembro se foi alguma coisa da juventude, não foi lá do São José? Foi. Na pandemia, teve uma coisa que foi bem interessante. Se você não lembra da época de pandemia, ou se você está vendo tão depois, a ponto de não saber o que é isso, tudo estava fechado, as igrejas fechadas, e a juventude da paróquia de São José teve uma ideia que foi muito, muito legal. A gente vai estar sempre rezando. Então, pegou o dia, as 24 horas do dia, quebrou em intervalos de meia hora e cada um pegava a sua meia hora do dia para sempre ter alguém rezando o terço, né? Como comunidade São José. Acho que é isso que você se remete. Foi, né? eu lembro dessa parte assim, que a gente começou a rezar o terço, que a gente não tinha a prática. E também não me fez virar a chave, porque tinha dia que... Claro, vamos rezar o texto, que se ficava todo mundo na sala, vamos rezar o texto. Tá, depois eu vou, vai começando. E aí eu não descia, passava. Chegava no quinto mistério da Ave Maria. No final, na sala já eu chegava. Foi a selfie. A mão assim, com o textinho. Chegava assim. Mas assim, teve essa prática que pra mim, vendo eles, que era bem fora, já ter essa prática de fazer, assim, meu pai principalmente, já foi tipo, opa, né? Alguma coisa tá... Isso é diferente do que eu tô acostumada, né? Mas assim, acho que ainda não tinha virado a chave. Foram muitas coisas que aconteceram que foram boas, mas que ainda não tinha virado tanto a chave. Deixa eu fazer só um parentezinho antes de subir a escada. O recorte. O recortezinho, né? Em 2019, quando vocês começaram aí, você já enxergava a juventude lá, na acolhida, em algum local? Já tinha algumas pessoas que... quando a gente chegou lá, meus pais fazendo amizade, muita gente começou a fazer amizade com as pessoas específicas, assim. Então, querendo ou não, a juventude foi se aproximando porque os rostos ficam bem conhecidos, né? Então, essa questão da igreja ser muito acolhedora, então, se eu tava falando contigo, eu te conhecia, aí chegava Peu, aí automaticamente Peu já me conhecia, e na próxima semana já criava como se fosse um vínculo. Assim. Já não precisava o Rogério estar presente, Peu já ia direto à porta. Então, assim, foi rápido, assim, eu lembro muito de Rafa, de Padinho, de Dea, assim, de ver essas pessoas, Nathalie, Rosal. Então, aí já foi despertando alguma coisa, tipo, tá, o ambiente tá legal. Não virou a chave, mas o ambiente tá legal. Tá vendo, seja um sacrifício tão grande vir pra mim, todos os domingos. E esse pessoal tão bom, tão tranquilo. Nathalie bem calma. Não é tão chato quanto eu pensava. Não é... Dá pra conseguir vir todos os domingos. Pronto, fechou. E agora a questão do seu pai, voltando aí da... Pronto, não, foi essa questão do texto, assim, esses hábitos que foram acontecendo, foi muito importante pra mim, assim, pra ver a mudança deles, né, pós-ECC e tudo mais, por mais que teve essa pandemia. Eu acho que se não tivesse, acho que esse progresso ia ser muito maior, né, muito mais rápido, mas acho que tudo tem um tempo certo, o propósito certo. E aí, quando voltou ao normal, né, que a pandemia deu uma baixada e tudo mais, a gente foi entrando mais. Eles ainda muito resistentes com atividades pastorais e tudo mais, porque eles não queriam se comprometer. Mas aí, pós-pandemia, já o ciclo de amizade já estava meio enraizado. Então, assim, não tinha pra onde correr. Então, eles foram chegando a pouquinho, que foi quando eu cheguei o EJC. Certo. Antes de você falar do EJC, veja a importância dessa fala de Clarinha. Isso é algo que, para mim, assim, fica absolutamente marcante. Tinha a tradição familiar, tinha a devoção popular comunitária no entorno,
teve a oração entrando na casa dela e nada disso foi tão marcante quanto a hora que ela percebeu que o ciclo de amizade estava em torno daquilo. Em torno daquilo. E é bem interessante porque às vezes a gente se pega conversando e vendo assim, o quanto a gente vai se aproximando em hábitos, em jeito, em palavras daquelas pessoas com quem a gente mais convive. Quando São Paulo escreve na carta aos Romanos, eu acredito que é na carta aos Romanos, quando ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo, né? É dizer assim, não tome a forma desse mundo. E lá em Colossenses ele diz, afeiçoai-vos às coisas do alto, ou seja, tome feição das coisas. A gente está ficando parecido com aquele ambiente onde a gente convive, com aquelas pessoas com quem a gente está perto. Essa necessidade de estar inserido num contexto... Os santos ermitãos existem e são santos assim gigantes, mas pra gente os normais está no meio daquela, como Tita diz, né? Estar em comunidade é muito mais fácil pra gente que é a ralé aqui, nós, o povo. Os mortais, né? Quer dizer que é uma preparação, né? Não foi tudo aquilo que virou a chave, mas vem trazendo ali como um abraço para trazer você para o meio e virar a chave no momento certo. Sim. Talvez pudesse ser assim um choque muito grande, uma virada assim, logo um encontro, bater assim. Não sei, que Deus tem seus caminhos, como a gente fala aqui, mas talvez não fosse a virada de chave que fizesse sentido. Para mim marca muito ouvir Clarinha dizendo isso, de quando ela se percebe num entorno que não tinha mais saída. Uma saída boa, boa. Assim, como diz o profeta, eu gosto assim. Não dava mais para fugir daquilo brincando, né? Então, veja como ele vai cuidando desses detalhes e vai cercando a gente, né? Eu tava escutando, já fazendo os cortes aqui, coisas importantes que Clarinha falou. A questão da acolhida tem muito a ver com os amigos, né? E se a gente for ver a história de Jesus, uma das coisas que ele preza muito é pelos amigos, né? Sim. Tanto que quando ele tem a ressurreição, ele reaparece pro pessoal, né, pros discípulos, o que é que ele fala? Eu não vou chamar mais de servo, né? Vou chamar de amigos. Porque servo não tem acesso ao plano, né? Do patrão, mas os amigos não. O amigo atende o coração de cada um, né? Dos seus próprios amigos. Então a importância dos amigos. Todo mundo que estava junto de Jesus, ele conhecia e tratava como amigo, né, que estava no projeto. Outra coisa que ela falou dos ambientes, eu lembro também daquela passagem que Jesus vai lá na aldeia e tira o cego, o cego, vocês lembram dessa passagem? Sim. Se não lembra, tem essa passagem lá, depois vocês procuram. O que é que acontece com relação ao ambiente? Tinha um cego na determinada aldeia e Jesus não vai curar ele dentro da aldeia. Jesus vai lá, tira o cego da aldeia pela mão, né, cura, e depois o que é que Jesus diz pro cara? Agora vá-se embora, não volte lá. Por quê? Tem ambientes que não é pra gente estar lá. E que a gente tá tão conformado, né? Numa situação tão de conforto, que se Deus não tirar a gente dali, a gente não sai. Né? Então, quando ela traz essa questão dos ambientes, que tinha lugar que era assim, agora o ambiente agora para mim é melhor, eu acho que faz muito sentido toda essa relação com mais uma coisa que ela falou, que é o chamado, né? O chamado não é quando alguém liga para você, quando você atende. Né? Gostei. Faz sentido? Me lembrou o Padre Bernardo agora. Me lembrou agora. Um abraço, Padre Bernardo. Vamos lá. Bom, então aí aquele povo arrodeou Clarinha e não tinha mais saída. Me então... deixou sem saída. Deixa o dia da inscrição lá. Aí a gente, desde sempre, Marina estuda com Camila, né, desde pequena, então a gente sempre tinha a Renê e Laís muito perto da gente. Então a Renê sempre foi de São José e tudo mais, e aí começou a história do EJC. Eu não sabia o que era, assim, EJC, eu ficava, tá. Só de nome. Só de nome. Também não sabia pra onde ia. Eu pensava que teu pai era primo dele. Era? De tanta proximidade, já chegou, mas não era primo, vocês sabem. Ai, menina, desde pequenininha juntas, pois é. Até o sobrenome Cavalcante também, né? Era. Aí pronto, aí foi dessa rotina de ver Renê e Laís lá em São José e tudo mais, que aí foi puxando a gente. E aí chegou a época da JC, eu não sabia o que era, também não procurei saber. Eu só lembro de Renê falando, JC e tudo mais. Eu falei, vamos. Também não sabia, assim,
o que é que... Não sabia que era o final de semana, os 3 dias, não sabia o que é que acontecia. Se soubesse, talvez não fosse. Ainda bem que eu fui desse jeito. Um pouquinho diferente da trezena. Aí teve a inscrição. Aí eu, tá, quando tiver eu vou pra inscrição. Acho que sai presencial. Aí eu, Já ficou. tá bom. Quando chegar o dia eu vou. Aí eu lembro que no dia da inscrição eu não pude ir. Aí eu falei pra Renê, Renê, infelizmente não vou conseguir ir pra inscrição e tudo mais, então deixa pro ano que vem. Renê, não, vou falar com não sei quem, com não sei quem. Eu falei, eita, que vai vir a inscrição. Aí sei que depois ele falou, vou entrar em contato com você. Eu falei, eita, conseguiu. Eu falei, eita, que não tem mais jeito agora. O ambiente fechado. Me cercando. Aí eu lembro que foi Beba que entrou em contato comigo, aí pediu um monte de coisa aí, alergia, lá eu... Danos, né? Quanta informação eles querem. Aí eu sei que eu fui, não sabia quem ia fazer. Assim, amigos próximos. Eu até chamei, acho que eu comentei com Dandara, a fiel escudeira, né? Mas eu acho que ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu ir na inscrição. E aí eu fui, cheguei no dia, né? Não pode falar, mas... Não, deu um spoiler. Sem spoiler, mas eu fiquei... Não conhecia ninguém. E eu tá num ambiente que eu não conheço ninguém. Pra mim, já foi sair da minha zona de conforto. Um sacrifício. Quando eu olhei assim, eu falei... Aquele povo todinho ali. Enfim, vocês sabem que eu tô querendo me Sem recordar. grandes spoilers, preste atenção. Quando você aceitar o seu chamado pra ir pra um retiro, pra um encontro como esse, talvez o primeiro momento não seja tão atrativo. Não desista. Mas Não, desista com certeza. Talvez não vai ser, né? Não, você já pode dizer que não desiste. Mas vá, tem que ir. E aí, tipo, eu conhecia, por ter começado aí, eu conhecia o pessoal meio que tava, né? Revendo ali. Mas não conhecia quem estava fazendo. E aí, tipo, aqueles 3 dias, assim, foi andar no desconhecido, vamos dizer assim. Cada coisa que acontecia, eu ia, tipo... talvez, né? Acho que isso faz sentido. Verdade, talvez. Onde eu estava andando não é tão legal e tudo mais. Começou a me fazer relembrar. Não puxando pra a minha vivência da religião, mas foi me puxando pra ver, tipo, de vida, assim, tudo que eu fazia. Eu já estava na faculdade, então já é uma outra virada quando você sai da escola e vai pra faculdade. Escalas de prioridades. A que a gente dedica o tempo, a atenção, a energia da gente, né? Aí faz você se questionar um pouco da sua relação com a família e tudo mais. Então, assim, foi virando chaves aos poucos, não pra religião, mas pra minha vivência. E aí, assim, lá eu lembro que Renê tava lá, e aí Renê falou assim, você vai conhecer uma pessoa que é muito parecida com você, talvez que não vai bater de frente com você, assim, muito, mas vai fazer sentido depois. Talvez vocês não tenham tanta afinidade no começo, né, que é Duda. Aí, realmente, assim, a gente era muito parecida, tanto que não, era um cantando no outro. Mas assim, acho que Duda, após o encontro, assim, foi fundamental. Acho que ela me ajudou a virar a chave de novos amigos. Entre tantas Dudas, pode dizer, Dudinha Ferreira. Duda Ferreira. Você... Estúdio de Pilates. Já tem mais assertiva. Vamos divulgar. Dudinha Ferreira realmente é uma pessoa que a gente... É muito engraçado isso, Clarinha dizendo isso, porque eu imaginava que de fato... E eu sabia que Dudinha ia ter um contato direto com ela, né? E assim, eu imaginava que aquilo ia ser muito legal. E eu disse, não vá pelo primeiro encontro, não. Porque as duas eram tímidas. As duas tinham um certo zelo em manter o espaço antes de se encostar. Mas vá. Foi. E realmente foi o que aconteceu, né? Acho que assim, o JC em um dado momento assim lá foi realmente a virada de chave, que tudo fez sentido. E aí o pós-EJC foi quando o círculo foi se fechando, assim, o ciclo de amizade também, porque eu fui começando a adentrar sozinha, minha família ainda não tava tão dentro. Então aí eu fui participando lá da JCM, não tinha tanta afinidade, eu conhecia o pessoal de vista, mas eu não tinha tanta amizade. Então, teve os encontrões, aí eu ia, ficava lá no canto, na última fileira e tal. E aí fui me aproximando. Aí veio os cursos da ESA, que aí eu fui entrando. E se você faz um curso,
você tem que fazer todos, porque eles vão atrás de você, vai ter a Maús agora, e meu Deus, eu falei que eu não ia fazer, Rogério, 9 horas da noite, oi, espero você final de semana. Mas só fui eu que passei a mensagem. Não. Você, Tita, Lampadinho, eu falei, que é isso? Todo Eu falei, mundo tá teve todo aqui. mundo junto. Eu falei, tá todo mundo junto. E aí, pronto, aí foi nesse pós que tudo foi acontecendo, assim, sabe? Que eu fui me envolvendo mais e tudo mais, e fazendo amizade com o pessoal. E aí eu vendo eles, né, assim, pessoas específicas, tipo Duda, eu via muito Deinha, Padinho, Santoro, então eles, os exemplos deles foi me fazendo conhecer mais, né? Hoje ainda preciso conhecer muita coisa, obviamente, mas assim, com eles eu fui vendo questão do texto. Toda essa minha caminhada é uma montanha-russa. Tem períodos que eu tô, tipo, super, aí tem períodos que eu tô... Mas quem Todo nunca, mundo, né? Acho que todo mundo passa por essa fase. Mas assim, vendo eles, assim, eu fui me aproximando e querendo, de verdade, me aproximar e entender, né? Que antes era uma coisa que eu via como chato, talvez maçante. Se você for olhar uma missa sem entender, você fica, aquele sento levanta. Você concorda com a pessoa quando diz, um sento levanta, sento levanta? Quando não se conhece. Um negócio demorado e tudo mais, mas aí depois, quando a gente vai conhecendo e vê que, tipo, cada coisinha faz sentido, aí você vê, né? Tá, o negócio aqui faz sentido, você vai conhecendo. Tem alguma coisa acontecendo muito maior do que o que eu tô vendo. Isso, e aí você vai aprendendo com essas pessoas, assim, nos cursos da ESA faz você também conhecer por um outro lado, não só você tá lá na missa aprendendo com o padre, mas faz você ir aprendendo. E então, acho que a virada de chave foi o pós. Acho que o encontro virou, mas o pós foi que foi mantendo, porque é muito comum, assim, o pessoal falar o fogo e apaga, né? A chama que vai e volta. Mas eu acho que por mais que em alguns momentos tenha diminuído essa chama, mas ela permaneceu. Então, tipo, foi construindo um relacionamento mais sólido, uma intimidade mais sólida que eu encontrei lá na JC e eu fui vendo, sabe? Então, tipo, acho que essas pessoas contribuem muito, assim, tipo, de Duda mandar mensagem, a homilia, lembrei de tu, essa música, lembrei de tu, o Padinho faz muito isso, tipo, tava rezando e me veio essa música, tô te mandando, escuta depois. Então, tipo, acho que essas coisas foram, assim, tudo acontecendo, né? E minha família fora. Eu imaginei agora a imagem, agora eu vou dizer, você falou, me veio a imagem agora, a pedrinha que cai no lago, ela cai ali, mas o efeito, ela reverbera. Sim. E vai fazendo o efeito ali de acordo com esse tempo. Então isso foi chegando, né? É bem a analogia da semente, né? A semente, ela, quando é plantada, é por isso que a semente a gente não come, né? A gente usa porque é a oportunidade que Deus dá pra gente frutificar. Clarinha como semente, eu imagino que ela começa a frutificar e os frutos, se a gente fizer uma analogia com a árvore, né? Às vezes os frutos, até quem não tá ali, Sim. se beneficia. Não tem aquela árvore que o fruto tá na casa do vizinho? Sim. Então, assim, a semente tem esse poder, né? De frutificar e até quem não tá no projeto ali também é beneficiado. Eu me lembrei também da passagem da semente, quando a gente planta. Deus faz o trabalho, mas é Ele quem está fazendo, a gente não vê, né? Depois pergunta a Reni qual é a passagem. Eu pensei que quando ele estava falando de semente, eu ia dizer assim, mas por que o senhor planta tâmara se não vai comer tâmaras? Porque a semente é minha, o terreno é meu, eu planto o que eu quiser. Poxa, pense, viu? Nossa. Eu gosto assim. Ela falou de chave também, depois eu faço o recorde de chave. Pronto, vai chegar também a chave. Mas uma coisa fica marcando. A sua família ainda não veio junto com você. Não. Tá. Você veja, isso é bem interessante. Eles foram primeiro a uma experiência, a um retiro, né? O encontro, como você falou. Eles trouxeram para dentro de casa aquilo, mas aquilo não virou um compromisso de vida, né? Era algo que era esporádico, acho que essa palavra, né, traduz o que você estava falando. E você foi a primeira pessoa que decidiu ir aprofundando as relações, a vivência. E você percebia, Clarinha, que de alguma forma sua família, os amigos, o entorno
tava prestando atenção em você ou você achava que você tinha se desgarrado? Não, assim, eu acho que de dentro, assim, muito da família, vai notando a mudança progressiva. Mas eu acho que meus amigos da faculdade conseguiram ver essa minha chave. Porque quando eu voltei da JC, voltei, né? Parece que eu fiz um negócio e Quando voltei. voltou pra vida normal. Quando eu voltei, né? Na segunda-feira. Na segunda-feira. Mas assim, eu comecei a criar alguns hábitos, como a abstinência de carne na sexta-feira, que eles não entendiam. E aí, tipo, quando tinha lá a aula e a gente estudo integral, então quando tinha o almoço, era sempre, né, coisas fora de carne. E aí eles ficavam, tá, porque Que novidade é essa? sushi, quando tava bom, né? Opa! Aí sushi, Fazer abstinência de carne com sushi é fácil. É fácil. Aí, assim, sempre, né, as opções, assim, quando eu ia, por que não vai comer carne, não sei o que, não, porque abstinência de carne na minha religião. Eu não entrava muito, porque eu sempre fiquei meio insegura de talvez falar e tá falando uma besteira e não saber responder, e a galera ficar, tipo, perguntando e... Tipo confronto, né? sabe? Mas o sentido você já tá passando. Então eu lembro, assim, que minhas amigas depois passaram a não questionar mais, só aceitar, e aí eu lembro que é muito... Você esquece, alguns dias você esquece. Aí eu lembro que teve um dia específico, assim, que eu vi que elas tinham notado que eu tinha mudado. Que a gente ia pra algum lugar, e eu fui pra casa da minha amiga, e a mãe dela tinha comprado coxinha pra gente. Que a gente chegou da clínica, e eu lembro, coxinha, você quer lá? Hoje é sexta, Clara. Aí eu, meu Deus, hoje é sexta. E ela que me lembrou. Não fui eu que lembrei. Mesmo aquilo não fazendo sentido pra ela, era importante lembrar, Clarinha, ela sabia que era importante pra mim. Isso. E aí eu... Que construção. Clarinha já tava frutificando. É isso. E eu, meu Deus, hoje é sexta. Esqueci. Aí, calma, você esqueceu e tudo mais. Eu falei, tá. Aí nessa hora você sabe que provavelmente Duda Ferreira recebeu uma mensagem. Duda, esqueci de me casa. E agora? O que é que eu faço agora? Devolve. Aí não, né? Aí não dá, né? Já processou já. Aí eu acho que esse foi o grupo, assim, que mais notou a minha mudança, né? Tanto que, às vezes eu tenho ela fala assim, porque tu veio mudada depois da JC, veio mudada. E aí, quando eu falava algumas coisas, tipo, porque os meninos, saí com os meninos da igreja. Menino da igreja, não sei o quê. Aí, quando ela foi pra uma festa lá em casa, com o pessoal da igreja, que viu que o pessoal da igreja é mais... É normal. É normal. E, tipo, é mais maluco do que elas pensavam. Então, eita, que povo barulhento. E eita, que povo animado. Isso é o povo da igreja, É o povo da igreja. O povo da igreja. Quem é o povo da igreja sabe de que eu tô falando. Esse povo da igreja normalmente bebe pouco, mas faz um barulho. Meu Deus. Bagunça não, né? Aí elas começaram, assim, acho que eles foram que mais viram essa minha diferença, né? A minha família também, assim, porque quando você começa a ir pros encontros, né? Que eu ia pros encontros da JCM, aí... E quando você ia muito, aí você já... A galera faz, posso contar com ela. Então já ficava um negócio mais... Um compromisso de tipo, sempre estar falando comigo e tudo mais. E o pai encontro de novo. Pai, eu encontro de novo. Aí tá hora, mas tu vai pro encontro de 3 horas, com missa de 7, e tu vai ficar na igreja o dia todinho. Eu vou. Meu Deus do céu. Porque assim, tinha aquela coisa de... Até uma certa idade, você faz tudo que seu pai manda. Então assim, você vai pros lugares com ele, mesmo que você não goste, vai pra onde ele quer, faz o que ele quer. Aí virou uma chave assim de tipo, eu ir sozinha. Então, tipo, eles me levavam, sempre levaram, nunca me proibiram de nada. Então, tipo, essa ida, eles ficavam, tá, mas de novo, e o dia todo, e é reunião sexta, e é reunião O que tem nessa igreja, né? Espera um pouquinho. O que vocês fazem? Aí, tipo, até hoje, assim, quando tá junto, eu falei, porque eu tenho uma reunião, você quer ir? Reunião? Vocês é um bando de empresário, né? É um bando de empresário que tem que fazer reunião toda semana. Eu falei, pai, reunião toda semana. Aí ele, meu Deus. E ele, assim, acho que ele, se você chegasse com o Henrique, uma atividade paroquial, ele saía correndo. Porque ele odiava. Não, porque não sei quem fazia tudo na igreja. Aí eu comecei a dizer, ainda bem que tem essa pessoa que pode passar o dia todo na igreja. Olha aí, que o processo. se ela não fizesse, que se ela não estivesse lá, talvez isso aqui não aconteceria. Aí ele começou, tipo, é verdade. Aí ele falava, não, porque fulano tal. Eu falei,
fulana tá, Que porque bom. ela pode, que bom que ela está ali, não está em outro lugar. Então, tipo, eu comecei, né, essas coisas assim, que eles foram começando a ver a mudança. Então, assim, eles também começaram nesse processo, depois que eu entrei, de o ciclo se fechar neles. Então, tipo, cada coisa que passava, cadê Henrique e Ana? Olha aí. Cadê Henrique e Ana? É manhã ia. Aí, cadê Henrique que não veio hoje? Aí, não, porque ele tava não sei o que, dor de cabeça, que semana que vem eu quero ele aqui. Aí eu mandava uma mensagem, tipo, ó, vi o povo aqui na igreja, cadê você? Então, tipo, isso foi fechando neles e trazendo eles também. Então, tipo, acho que essa questão do ciclo, assim, foi importante para trazer muito eles, né? Eu comecei... Acho que eu nunca saí. Depois desse pós, nunca me deixaram sair. E aí, Não, o povo é tão bonzinho. aí quando eles entraram, começaram a entrar, que viram as coisas, ele foi... Assim, por eles mesmo. Eu não chamei, assim, obriguei nem nada, mas eles foram indo e foram vendo que, tipo, fazia sentido. Do mesmo jeito que as suas tias não chamavam você pro texto, mas continuavam rezando na sua frente Sim. com normalidade, por isso que eu fiz aquela fala. A normalidade da sua prática vai deixando eles também sem alternativa. Por quê? Porque embora você não os esteja obrigando, intimando, convocando, você está mostrando que aquilo é a prática que faz parte da tua vida. Sim. Para participar da tua vida, tem que estar nessa prática. Exatamente. Vai para a normalidade da Isso. vivência, vai para a normalidade da vida que não é a normalidade de diminuir a importância nem a sacralidade, mas é de colocar no regular, no ordinário. Sim. Sim, e a preparação de um cerco bom se fechando, né? Falando em cerco, Renê, os computadores estão acusando que tem outra pessoa que precisa se inscrever. Dá para repetir aí o combo? Eu não sei não se ela merece não. Acho que Eita. a gente devia já começar era... Pragas. Não, mas... Não sei se eu digo. Pragas. Não, diga agora. Não sei se eu diga. Não, diga agora não. Ajuda a Não, gente, vai lá. presta atenção. Veja Chegou só. agora, pronto. Veja só. Clarinha tá contando aqui uma história de pessoas boas Sensacional. que, né, arrodearam ela e cercaram ela, né? Agora as coisas vão ficar melhor ainda. Se você não se inscrever no canal, não curtir esse vídeo, não comentar e não encaminhar, amanhã você vai receber 8 ligações de telemarketing de cada prestadora de serviço telefônico. Eita, voltou. A família. Venho. E agora? Rapaz, eu vou lançar um desafio maior. Eu Não conheci. é brincadeira, porque se eu receber 8 de cada, pra mim vai ter diminuído, porque eu tô recebendo 12 de cada um. Ó, eu vou lançar uma mais complicada ainda. O pai de Clarinha, o cara tão tranquilo, eu conheci ele lá. Olha O cara é muito gente boa, o cara é rapaz. Se você não se inscrever, o pai de Clarinha vai ficar com raiva. Viu? Eita, que coisa, você é Pense aquele homem com raiva, deve ser meu Vai lá. amigo. Inscrever-se no canal, vá, botãozinho vermelho, clique, tem que ensinar de novo. Tem um sininho lá, né? Na hora que você clicar, o sininho já tá ativo, não mexa não. Mexa, Deixa lá. Por enquanto é um vídeo por semana, você não pode receber uma notificação por semana Só não. uma, Então, Pelo amor se de inscreveu, deixa o sininho aí. Recebe direto do SPC, não pode receber. E você tem que dizer o que é SPC, né? É, só pra contrariar, não. É um grupo de É um pagode grupo do tempo dele. E se inscreveu, deixou a notificação ativa. Beleza. Agora você vai ter um desenho, você talvez não reconheça, mas o desenho é mais ou menos assim, ó, mostrando uma mãozinha, fazendo um legal. Ok? Clique lá. Curtiu? Beleza. Clarinha tava falando de quando ela parou de comer carne e tava num tempo bom comendo sushi dia de semana. Olha! Sexta-feira Menino. passada tu comeu o quê? Diz aí pra gente no comentário. Boa! Eu posso dizer. Confesse aí Hoje lá. é quinta de noite, eu vou dizer, Diga. amanhã o cardápio já tá definido. Amanhã é o quê? Bife do Oião. Bife a cavalo. Conhece bife do Oião? Rapaz, Quando você estralar o ovo assim, ó, na frigideira, fica aquela bola branca com um amarelinho no meio. É um Oião, certinho o amarelo ali. Eu vou ter que contar, rapaz. Uma vez eu fui almoçar e vou me mostrar, ó, eu vi o cardápio pra cima, tinha bife a cavalo. Só deve ser carne de cavalo, uma coisa. Ah, meu Deus. Pobre comendo no lugar chique. Toma esse ovo aí, Toma pai. aí esse bife do olhão. Então, brincadeiras à parte. Já se inscreveu? Já curtiu? Já comentou? Agora tá na hora só de você compartilhar esse vídeo e fazer com que a gente consiga levar mais um testemunho de vida ordinária mudada pelo agir de Deus para quem quer que precise ouvir, ver, né, e interagir com esse testemunho. Beleza? Fechado?
nem telemarketing, nem a mesa do pai de Clarinha, a gente tá só ensaiando. Quando a gente voltar vai ser com força, viu? Mais do que a ligação de telemarketing, você vai fechar, contratar um plano que não vai conseguir cancelar. Mas isso é coisa pra gente ameaçar depois. Clarinha já respirou, Clarinha já tomou ar, né? E agora vamos continuar. Será que agora os pais dela vão de vez ficar? Porque ela já tá mudando tanto e ele vai ficar. Ainda não ficou. Vai ficar. Pronto, então o cerco começou a se fechar ali. neles. E o povo procurando, assim como os jovens estavam me procurando, Foi. o pessoal também, o povo da igreja, O povo da já igreja. estava começando a chamar Tava eles chegando dois. neles. E aí, como é que foi E essa- aí, acho que a reação deles de ser chamada? chegou o outro ano, pós a JC, e aí receberam um convite, né? Eles se fechou neles e eles receberam um convite para servir um retiro. E aí, acho que nesse retiro que eles serviram, eu acho que, assim, acho que foi uma virada de chave muito pra meu pai, de tipo, de ver aquele todo mundo em prol de um objetivo só, de um propósito só. E nas reuniões que tinha para planejar esse retiro e tudo mais. Então, acho que aí foi começando a virar um pouco a chave. E eu acho que eles no começo era sempre assim. Tinha curso Nova Vida. Aí a gente comprou a blusa. Pai, quer a blusa? Não quero blusa. Aí eu e manhã com a blusa. Aí quando ele via todo mundo com a blusa ali, e por que eu não tenho blusa? Aí Eita! manhã, Oxi. ele, Olha! mas se eu soubesse, não sei o quê. Porque ele via, né, todo mundo, cadê, não sei o quê, perguntando por ele. E aí ele serviu num dos cursos da ESA. E aí ele serviu, aí depois ele, não quero compromisso. Porque serve uma vez, tem que servir todos. Aí eu, Tá bom. é só negar. Ele, não, tudo bem. Aí eu sei que no outro Nova Vida que teve, ele, não chamaram a gente pra trabalhar. Olha aí. Amanhã, mas tu não queria trabalhar? Ele, mas já teve Nova Vida? Eu iria se me chamasse. Amanhã teve, você tava viajando, não sei o que. Ele, se eu tivesse aqui, né, ia, não sei o que. Então, acho que essas coisinhas foi pegando eles. Eu acho que esse ano, assim, acho que foi a virada de chave deles, definitivamente. Que eles serviram no SCC. E aí, acho que agora eles assumiram lá uma responsabilidade que Olha! o ciclo se fechou de vez. Muito boa. Pegaram ele pelo pescoço e fez, é isso. Tá amarrado no texto da Foi. senhora agora. Aí eu acho que essa foi a virada deles. Eu acho que agora, assim, eles não sei se estão Consolidou. no mesmo nível, assim, sabe? Porque algumas coisas assim ainda, eu e Marina tá no MED, então ela também tá bem envolvida. Então, assim, os compromissos que a gente assume, eles estão assumindo agora aos poucos. Mas, assim, já é um grande avanço a gente planejar nosso final de semana pensando no domingo. Olha aí, que maravilha. Que antes não acontecia isso, sabe? Antes era eu indo com Marina, aí eu indo raramente com eles, eu indo agora todo domingo com eles, né? Então, e acho que não só planejar o final de semana, mas, estar numa viagem e ver onde tem a missa do domingo. Que já. Que massa. Que eu acho que isso é uma, assim, né? Uma Maravilhoso. grande virada de chave. Porque você viaja. Maravilhoso. Eu posso fazer outras coisas desde que eu entenda qual é a minha prioridade, o que é que precisa Isso. o que não é negociável, né, Clarinha? Exatamente. E assim, não precisa abrir mão de uma coisa, né? Então, e a gente vê assim que vale a pena, né? E até recentemente eu tava viajando e como essa virada de chave, ela fica na gente, né? Eu tava viajando, tava em São Paulo. Recentemente, ó, pra você que é jovem, pra mim não, Jovem. não me faz falta nenhuma. Pra você que é Jovem. ela saiu de Recife e foi pro show de Bruno Marciano. Rapaz, viu? deixa a bichinha. Ela vai querer ir embora daqui. Ela foi Deixa. embora pro show de Tá Bruno falando Marciano em São do Paulo. cantor dela, rapaz. Deixa ele. Respeita a Fazer polícia. uma invejinha pro povo ali. Vai. E aí a gente tava lá e com o povo da igreja. Detalhe importante. E aí a gente tava, mas o domingo a gente vai fazer o quê? A gente passa no nosso Airbnb e viu a igreja lá. Eu fiz, assim, vamos ver os horários da missa e tal. Ela não sabe, não vê os horários da missa. Aí a gente viu, tem missa tal. A gente vai se planejar pra vir pra cá. E a gente falou, a gente vai de noite. Só que o dia todo a gente foi, a gente vai fazer isso. Eu falei, mas
E a missa. E a missa, o horário da missa, mas não se atrasar, porque a gente não mora em São Paulo, então a gente não sabe a logística de distância. Os tempos. O dimensionamento de tempo. Eu falei, tá, se a gente estiver muito longe de perder o horário, o que a gente vai fazer? Aí, Lá não tem um H-Menor Magalhães. aí eu já tava, tá, se a gente perder, tem que se confessar, não sei o que, não, mas calma, vai dar tempo, vai dar tempo. Eu falei, eu me confessei semana passada. Não, tá tão em dia minha confissão. Pois é, aí eu sei que a gente foi, fez todo um sacrifício, projeto. né? E a gente foi pra missa, estando longe, né, da nossa paróquia. cidade, da nossa paróquia, que, tipo, é diferente. Eu acho super estranho participar de missa em outro lugar. Não só pelos pároquios da gente, mas o ambiente da nossa igreja. A galera, né? A galera que se O povo da igreja, Tem que ver todo né, dia. faz uma diferença. Mas assim, a gente foi conhecer uma igreja lá, a missa foi linda e tudo mais. Ainda assim, é bem interessante isso, porque mesmo com você não se sentindo inserida naquela comunidade, você está celebrando a mesma coisa, com as Sim. mesmas leituras, é o mesmo Cristo. É essa unidade da igreja, de que você pode estar na sua paróquia ou estar a 3.000 quilômetros de distância e a celebração tem o mesmo sentido. É lindo. Né? Isso é uma beleza, né? Inclusive a gente, E graças a Deus nós temos. lógico, e sem nenhum embate, mas nós somos a verdadeira igreja universal, católico, tem a ver, né? É a origem grega do nome universal, né? A igreja católica é a igreja universal, é a igreja que está no mundo todo. Né? Então, é muito bonito. A gente tem hoje, Clarinha falando dos nossos padres, né? A gente tem hoje um padre que já esteve aqui, inclusive, num episódio conosco, o padre Bernardo, que é de Angola. E ele chega aqui já sabendo como é a missa, como são as Isso. leituras. Porque a missa de Angola é a missa mesmo. daqui. Isso. Né? Essa beleza de que, onde quer que a gente esteja, é o mesmo rito, é a mesma celebração, é o mesmo sentido. As mesmas leituras. A mesma liturgia, né? Isso E foi até engraçado, a gente, na hora da comunhão, o pessoal lá da música cantou uma música que costumam cantar aqui. E aí, quando começou a cantar, a gente ficou assim, olha, tipo... Vamos pra lá ajudar. parece que tá, Tô em casa, tá né? em casa, Tô em né? casa. Foi muito legal a sensação. Mas foi muito bom a gente ver, assim, uma homilia de um outro padre, de longe e tudo mais. E, assim, como a gente pode estar... Porque é muito fácil a gente ir pelo ambiente, ir pela galera, assim. Por mais que a gente, vamos todo mundo no horário da missa tal, todo mundo se vê. Mas, tipo... Há um propósito maior para todo mundo estar lá e, querendo ou não, mudar seu dia em torno daquela obrigação que você tem, sabe? Então, por mais que acho que a missa dominical, para mim, acho que é a única coisa que eu posso dizer assim, que há altos e baixos em muita coisa, no texto, no diário, há muitas falhas e tudo mais, de furar dias, enfim. Mas, assim, a missa dominical me incomoda quando vê que não vai dar. Sabe? o risco de não ir. O né? risco de não ir, assim, por mais que não seja um problema, a gente fala, eu tenho que me confessar de novo, mas, tipo, só o fato de você não receber Jesus. Eu trabalhei no congresso, eu servi no congresso lá pela faculdade, e aí os horários que a gente tinha que chegar e sair era muito cedo e muito tarde. Então, tipo, por mais que eu tentasse no sábado, eu ia sair tarde, e no domingo era muito cedo, então não tinha como eu participar de uma missa. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, a missa. Mais do que a obrigatoriedade, você sentiu falta de viver aquela Isso. celebração. Isso é o mais marcante, né? Você veja, é muito interessante isso. Há um tempo era, eu tenho que ir, agora eu quero Eu ir. preciso. Eu preciso ir. Acho que é a palavra. Eu preciso ir. Essa é uma mudança grandiosa, né? E eu participei do congresso, aí não participei da missa. Aí na terça-feira teve a missa de celebração que foi no aniversário do Padre Bernardo. E aí eu não participei, não comunguei, e aí eu fiquei tipo... Eita, e eu cheguei em cima da hora, então eu não consegui me confessar pra receber Jesus naquela celebração. E aí, tipo, fiquei... Na hora de comer eu fiquei, ih, meu Deus, o que é que eu faço agora? Aí no domingo, acho que foi no domingo, eu não consegui também, porque eu cheguei em cima, foi... E aquilo vai inquietando a gente, né? Fica tipo assim, tô muito em falta, tô devendo, assim. E aí quando eu me conversei, falei, por que
que Não pude. tranquilidade, é. Aí ele, tá bom, você não foi porque não quis, né? Você precisou estar lá, porque você assumiu o compromisso de estar trabalhando. É um trabalho, então você não foi porque, não foi porque eu tava viajando, eu não quis perder a hora e tudo mais. E aí eu fiquei, tipo, mais leve, depois chega a ter uma... Mas, mas- a sensação que o arrependimento gera, Sim. né, de Já ligar você àquela... Ao sacramento? Não é A só um busca do sacramento, sacramento. mas é assim, a importância. Sim. O quanto o arrependimento lhe remete à importância de viver aquilo, né? Sim. Faz diferença. Aham. Você, na questão legal, jurídico-legal, estava tudo bem, você tinha o perdão por aquilo, mas a inquietação promovida em você mesma mostra que há algo de diferente. A missa não é mais só uma obrigação, Ah, sim. né? Exato. Então esse é um ponto de importância, E o porque cara- a gente primeiro assume o compromisso, depois a gente entende que aquilo é necessário. Não só porque alguém disse que eu tenho que ir, mas agora eu sei que eu preciso. Né? Eu acho que faz muito esse movimento interno, né? A beleza de estar na graça. Isso. Clarinha tava falando sobre chave, me veio os gatilhos aqui. Olha, Lá vem. agora Por vem. que chave a gente normalmente não coloca em cima, coloca embaixo? É, porque a pessoa mais... Eu não entendi nem onde é que a gente tá colocando Não, essa chave. É, a chave de porta. a pessoa guarda Chave. assim. Por que normalmente a gente coloca a chave embaixo? Não era em cima, Rony. Então, normalmente a gente não coloca em cima, coloca embaixo. Fica mais fácil Pra ter a conseguir chave. pegar fácil. Exatamente, não. É porque antes de a gente pegar a chave, Jesus, Deus, faz com que a gente mude a mentalidade e desça. Mas olha aí. Eu achei que vinha uma piada. Ó, meu filho. Outra coisa sobre chave. Ele tá treinando pra ser coach. Outra coisa sobre chave. Mas chave normalmente ela tem que entrar num buraco pra poder girar, né? Diz que é. É. A cruz foi colocada onde? No chão. Num buraco. E a cruz é a chave. Faz sentido? Chega batendo? Rapaz, parabéns, querido. Muito bem, agora pro velhinho. Pro velhinho agora. Continue, Clarinha. Não, deixa eu só falar pro velhinho agora, porque Fale. eu me lembrei de outra música. Fale. Quando ela falou da missa, que não confessou, veja se vai colar. Veja isso, como... Está faltando uma coisa em mim, e é você, amor. Tenho certeza sim. É bem lembrado essa música. É bem Mais lembrado. tarde eu lhe digo. Me avisa de a gente ter um estúdio maior que eu consiga levantar e dizer, vou no banheiro, feito aqueles podcast grande. Esse momento ficou só dos dois, eu e Clarinha aqui tá entendendo nada. Olha, veja só. Fechou a chave. Bora, Clarinha. Vai, Clarinha, sai com a chave, Clarinha. Depois você entende. Ai, Agora, como é que tá a vida de Clarinha depois dessa virada? De chave. virada de chave. E que não tá faltando muito. Acho que agora tá. Tô tentando ainda me equilibrar nesses altos e baixos, né, que tem na religião e na fé, assim, porque a gente anda em muitos ambientes, então é muito fácil eu seguir certinho, rodeada da galera da igreja. E está todo mundo no mesmo propósito e todo mundo no mesmo foco, e um ajudando o outro, né? Eu sinto que os meninos, principalmente Duda, assim, esses dias ela me mandou uma homilia que eu tava vendo, eu não consegui abrir na hora, eu vi depois, e aí ela é sempre a gente não é muito de se falar, assim, de demonstrar, a gente é mais de ação, De ação. e fazer, e estar pela outra dessa forma. Mas ela é uma pessoa que me puxa muito, assim. Tava a novena de Santa Terezinha e ela mandou o PDF e tudo mais. Ela falou, vamos fazer e tudo mais. Eu falei, tá, vou começar a fazer. E aí, no outro dia já era uma mandando e dizer, já fiz. E aí, fez? E essa questão de, tipo... Puxando pra cima. Tá puxando, sabe? Porque tem dias que uma tá muito bem, tem dias que outra não tá legal. E, tipo, esses dias, não tô conseguindo rezar. Não tá indo, não tá dando certo e tal. Tô meio querendo fazer nada. E aí ela, não, eu também tava assim e tudo mais. A gente conversa e tudo mais. E
aconteceu umas coisas assim na minha vida esses tempos. E aí eu lembro que, tipo, aconteceu a questão X. E aí quando eu entrei, eu liguei pra ela na hora. Assim, e tipo, a construção da amizade da gente, do fato dela ser amiga, mas ser uma amiga que me puxa pra junto de Deus, sabe? E aí eu liguei, assim, ela não me atendeu na hora, mas ela, tipo, tô atendendo, o que foi? Já eu te ligo, 5 minutos. E, tipo, ela ligar e, tipo, ó, é isso. E ela simplesmente silenciando no telefone. E, tipo, não falava nada. E eu, ai, isso, não acredito que aconteceu isso, sei lá. Pra você falar, né? Olha a comunidade. Tá. É isso. Ela vai rezar. Ela fala isso, vai rezar. Bem simples. Vai rezar. Entrega. Aí eu, não, mas eu já entreguei, não sei o que lá. Vai rezar, Clara. Reze e peça e escute uma música e vá ler alguma coisa. E eu, tá, vou fazer isso. Mas ela... Não tem É isso, né? E falando das minhas dificuldades, assim, ambiente de faculdade é muito difícil, porque são pessoas com realidades muito diferentes, assim, por mais que hoje eu consigo identificar, assim, os valores que eu não abro mão e aquelas coisas, assim, muito sólidas na minha cabeça, tipo, esse ambiente aqui eu frequentava, hoje já não me vejo mais aqui, sabe? E eu tenho uma amiga na faculdade, Gisele, ela fez até uma Nova Vida e tudo mais. E ela tem a mesma caminhada que eu, mas em opostos da cidade, né? Gisele é mais pro lado de Jaboatão e tudo mais. E ela tá nessa mesma caminhada que eu. E aí a gente conversando e eu vendo assim, tipo, esse ambiente que a gente ia, não cabe mais. Isso que a gente fazia, não cabe, não cabe. E eu tô vendo isso e tudo mais. Ela é uma pessoa que a gente conversa muito sobre isso. E aí até a gente fala, tipo... a gente tem uma amiga também que ela é evangélica e eu admiro muito ela, porque ela é uma pessoa que você, de cara, você vê que ela não abre pra que o outro... Ela não abre mão do que ela pensa. Tanto que a galera se molda muito pra falar algumas coisas na frente dela, na presença dela. E eu falo, tipo, admiro muito ela, né? A gente super já conversou sobre isso, eu com a minha fé católica e ela é evangélica, a gente conversando sobre isso, e eu já falei, me admira muito você, tipo, tá aqui, ela super convive de boa com todo mundo e tá nas mesmas conversas, não é aquela pessoa que se isola pra não me misturo, não, ela é super, e a gente conversa muito e é uma coisa que eu fico grifando muito pra ela, eu falei, Thali, eu adoro, tipo, eu admiro muito sua fé, admiro muito como você lida com tudo aqui, tipo... Às vezes eu me envergonho de falar alguma coisa, tipo, as pessoas falam uma coisa que tipo, eu acho um absurdo, mas eu fico guardada pra mim pra não... Vai ser, da igreja e não sei o que, e tipo... Ainda é uma coisa que, querendo ou não... Uma coisa escancarada, assim, pra mim, de tipo... Não, minha gente, isso é um absurdo. O que eu acredito, isso é um absurdo. Você já tem aquilo internalizado, isso, mas aquilo ainda não, você ainda não consegue transformar isso em algo externalizado. Isso. Acho que é mais ou menos a isso que você se remete. Mas aí, veja, foi a preparação. Tá começando o caminho. É muito interessante que a gente vê isso. Clarinha... A gente trouxe ela aqui exatamente porque a gente percebe que existe um compromisso firmado e selado, mas a gente também precisa entender o seguinte: tem 20 e poucos anos, tem, sei lá, 2 anos que tomou essa decisão firme, e que bom que tomou, mas tem tanto tempo ainda pela frente, né, para amadurecer isso. Eu tava me dando conta de que, se você já viu, qual é o episódio que a gente é só eu e tu? 11. Eu falei que era o 7 outro dia desse, não foi? Isso. No episódio 11, a gente tava, se você não viu, eu tô falando para você ir lá assistir, a gente se deu conta, bicho, 10 anos já que a gente fez o SCC. Mas ainda falta tantas vezes 10 daqui pra frente. Vida te aguentando, mano. Entrou, assim, não sai mais não. Mas veja, E também, ó, faz 10 anos, e veja, quando eu disse lá, né, que 10 anos atrás eu olhei de como o Rogério se relacionava com aquelas pessoas e eu disse, poxa, um dia você eu ali, e ele já estava lá há mais de 10. Calma aí, a gente vai conseguir no passo a passo, né? Filhote, outro gatilho. Né? A maioria da galera que tava com Jesus começou o ministério depois dos 40. Pô. Faz sentido?
Pega esse gatilho, Clarinha. Vou Olha pegar. aí. Só que eu não vou falar de Por música. quê? Isso é preparação. Só que eu não vou falar de música mais não. Então eu dizer, você foi perfeito em falar sobre a questão que está no começo, mas tem todas as ferramentas já. Sim. E já está notando o quanto é valioso esse exemplo que você está dando, modificando, junto com a irmã que você falou, modificando o comportamento externo ao redor de vocês. É isso. Porque quem é mais rodado já falou ali, né? E já passei muito por isso. Até chegar nessa fase da aceitação e da mudança do comportamento de outras pessoas. De não admitir certas coisas no trabalho, em dizer assim, não, com ele não. Aham. Com ele não. Dessa forma não. E depois explique melhor isso. Então, você tem as oportunidades nesse Sim. sentido. E- Depois a gente fica desbocado mesmo. Não, discordo. E você vai chegar numa fase dessa. Aham. Não se preocupe. Mas vai chegar na fase de vocês, não, peraí. Aí você vai ter os argumentos, porque a fé vai lhe dando a maturidade de você ir Sim. conhecendo cada vez mais. Eu acho que antes foi assim, a virada de chave para eu fincar. Uhum. Agora já são outros questionamentos que me inquietam e que eu começo tipo, tá, eu levei isso muito pra, não me esqueço da conversa que eu tive com o Padre Charles. E aí eu falei assim, Padre, eu sei o que a igreja prega, eu sei o que ela diz, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas tem coisas que eu não consigo dizer isso, que isso é certo, que isso é errado. Eu não consigo tomar uma posição e estar dentro, tendo esse pensamento, me machuca um pouco. Porque é como se eu tivesse, tipo, um pé dentro e um pé fora. Não sei se vocês estão entendendo. Sim, sim, sim. E aí eu falei isso e ele falou, mas essa sua inquietude é o que vai lhe mover. Isso. É o que vai lhe mover, porque e ele falou assim, eu amo falar sobre assuntos assim, polêmicos e que a galera às vezes fica um pouco retraída de falar. E eu falei assim, tá, tem assuntos assim que, no meu ver, não é um problema. E por que, tipo, pra igreja é, sabe? Não tem como conciliar? E aí ele falou assim pra mim, e ele falou assim, essa sua inquietude que vai solidificar sua fé, vai fazer você ir buscar e ver o sentido, porque ele falou assim, o que é passado pra vocês é errado, é certo. Mas não diz o porquê é errado e porquê é certo. Ele falou assim, um exemplo, a gente falou sobre vários assuntos, aborto, castidade, nessa conversa que a gente teve. Sim. E ele falou, tá, isso aqui é errado fazer de tal hora por conta disso, disso e disso. Você entende? Eu falei, sim, entendo. E faz sentido. Ele, pronto. Sabe? É o fundamento. Muito mais do que o legalismo é entender, é aquilo que a gente falava da missa. Antes era, eu não posso faltar, senão eu não posso comungar. Hoje em dia se eu faltar, eu perdi algo de que eu necessito. Sim, sim. Por quê? Porque você entendeu o sacrifício da cruz, a ressurreição, tudo ali está acontecendo diante dos seus olhos e você agora entende. É isso, é exatamente isso. Então, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Nem todo mundo vai conseguir, isso é uma coisa que eu aprendi de uma maneira muito, muito dura, mas assim, nem todo mundo vai estar pronto para essa defesa. E o Papa Bento XVI, ele deixou algo muito, muito rico, e eu vou dizer isso para você hoje, para você também, né, que talvez precise ouvir. Ele diz assim, se você não souber como defender a sua mãe igreja, reze por ela. Então, tem alguém agredindo a igreja, você sabe que aquilo... E agredindo a igreja é agredindo a sua fé, os dogmas, enfim, seja lá o que você falou de temas, aborto, castidade, infidelidade, seja qual for o tema, Sim. vícios, drogas, enfim, qualquer um. A gente não está pegando um tema específico. Em qualquer um, onde o que a igreja nos convida a viver está sendo atacado, vai ter momento em que eu não vou saber defender, você não vai saber defender. Mas a gente minimamente pode silenciar e dizer, ok, eu não vou concordar com você, a gente não vai argumentar agora, mas eu vou rezar por você. Já, a missão não termina, você já vai interceder de outra forma. De alguma forma, nem sempre a gente vai ter as respostas, nem sempre a gente vai ter os argumentos certos, mas se aquilo inquieta, minimamente a gente pode defender a nossa mãe com uma oração, com a invocação
de quem possa fazer isso. Né? Eu acho Meu que braço agora na cara de peu foi maravilhoso. Parabéns. Eu sou maravilhoso com essa parte das câmeras. Eu acho que eu escutei essa frase, uma paz inquieta. Né? Essa paz Sim. que traz essa inquietude do buscar. Sim, sim. Então, É bem legal. E Padre Charles foi muito... Quem sou eu para dizer isso, né? Mas me parece que ele foi muito sabiamente inspirado em dizer essa inquietação já é algo. Né? Todos os grandes santos, a gente vê que eles são inquietados antes de viver a santidade. Santa Teresinha queria servir, queria agir, queria fazer. Aquela inquietação fez ela entender que ela só ia conseguir servir amando e rezando. Né? Santo Agostinho, enfim, com toda a inquietude dele de ter que achar as respostas, ele acabou entendendo que ele não conseguiria todas as respostas e, bom, por aí vai. E é interessante, né, que tu trouxe essa questão de achar respostas. Às vezes a gente vai para a Bíblia, né, vai para as Escrituras, querendo que a gente lê e já ache a resposta, né? A turma ainda não entendeu que a Bíblia não é a lâmpada da Aladim, né? Que você passa a mão Nem lá é manual, nem é almanac. às vezes a resposta, você vai ler aquele texto ali umas 20, 30 vezes, você só vai ter revelação daquele texto quando for o momento certo. Quando você estiver preparado para escutar aquilo ali, para E entender quando aquilo ler de ali. novo a próxima vez vai estar Vai diferente. ver de outra forma, exatamente. Muito importante essa questão. Engraçado, essa questão de ler a Bíblia, eu tava assistindo o podcast de Frei Gilson com o Vilela, e que foi muito comentada a questão das inquietações e perguntas que Vilela faz a Frei Gilson, e ele fala, padre, mas isso aqui, ele. Aqui, vamos abrir a Bíblia, ele lê e ele fica. Sim. e tem um momento que ele pergunta, faz você tem uma sentido." sua aí? É, Eu disse, não trouxe não, mas eu trouxe pra você. foi. E tipo, Interessante. é isso, assim, às vezes a gente fica só aceita, né, a aceitação, e eu acho que depois eu fiquei achando que isso era um problema, né, essa inquietude, mas depois que a gente conversou, o Padre Charles me falou, e eu acho que é isso que move, assim, a gente ir buscar e querer entender, porque se alguém só disser, isso aqui é transparente, tá, é transparente, gente, isso aqui é transparente, e seguir... Mas por quê? Porque a ideia de ser transparente, o que é que leva a ser transparente, assim... E são viradas de chave que eu acho que vem com a maturidade, assim, da fé, né? E, tipo, estar numa juventude que nem São José, assim, a gente tem algumas pessoas que tem a mesma cabeça e tem a mesma inquietude. Tanto que eu tava conversando com Duda, falando também com outras pessoas, e eu falando, tipo... Eu falei isso aqui, porque isso me marcou muito, essa conversa com ele. E aí eu falei, mas já falou isso, ela... Pois é, eu tenho essa mesma percepção e esse mesmo questionamento com alguns assuntos, e a gente fica tipo, será que eu estou sendo errada por estar comungando com a igreja? Mas que talvez não seja tão firme no posicionamento que a igreja tem. Eu acho que o grande ponto aí é, nesse momento em que você não consegue ainda ser tão firme nessa defesa, na dúvida, a quem você dá o benefício. Porque, ok, eu estou na dúvida. A igreja diz isso, eu penso assim. Nesse momento é a hora de eu dizer assim, eu vou confiar mais em mim ou na igreja? Eu digo isso porque eu ensino isso para as minhas filhas. Tá, ok, você ainda não consegue entender isso. Mas enquanto você não entende, você concorda que se a igreja defende isso há 2000 anos, ela já foi contestada de outras formas, talvez até mais coerentes do que você consegue. Você não tem tanta inteligência quanto esses 2000 anos até agora contestou ela e até hoje não conseguiram derrubar. Então, espera um pouquinho, já vai chegar aquilo que vai fazer você entender, né? Então, nessa hora da inquietação, é como você está dizendo, eu deveria estar em comunhão com a igreja sem essa dúvida. Ok, mas é lícito que essa dúvida aconteça. Né? A gente pega e a gente acaba se metendo na fala de Clarinho o tempo inteiro. A bichinha que... tá esperando. Sem problemas. Por que é que Cristo, quando conta a parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso, que eu acho um título até mais adequado para aquela parábola, por que é que ele mostra lá o filho mais velho tendo Aquela a coragem reação, de bater de frente? É para dizer assim, você que está aqui, você também... Quem sou eu para fazer essa exegese? Você vai ter 1001 possibilidades, mas para mim aquilo é o seguinte, ok, você que está aqui, você que está fixo do meu lado, você que não saiu, você que não me abandonou, você também pode me contestar, eu vou lhe responder.
Você pode me dizer que não concorda. Ok, você só não vai ganhar no final. Mas diga, seja honesto, diga a mim, ó, isso ainda não me convence. Fala, né? Isso ainda não me convence. Né? Mas aquele filho podia ter ficado lá maldizendo pelas costas o pai. Aquele filho podia ter ficado lá brigando com ele mesmo e rompendo uma relação com o pai. Mas não, ele tem a coragem de vir e dizer assim, pai, qual é a boa? Tu matou um boi para esse boi aí e eu que tô aqui. Por que não eu? E aí, quando vem a explicação? Ok, o grande ponto nem tá na explicação, tá na coragem de se colocar verdadeiramente dizendo assim, eu não aceito, eu não entendo. Não, no caso da contestação dele. Claro! Então, é por isso que a gente vai pegar e dizer assim, sei lá, vou pegar um tema polêmico aqui. Por que é que eu não posso... A minha esposa faz 200 anos que não quer ter uma relação comigo. Por que eu não posso ter fora? Eu preciso dessa relação, ela não quer me dar. Ei, meu filho, tenha coragem de perguntar isso a Deus, ele vai lhe responder bem direitinho. Não, então, pegando um tema polêmico apenas, a gente poderia pegar... Por que não a maconha? Por que não a cocaína? Por que não a bebida? Por que não o cigarro? Em qualquer situação que você colocar, vai caber. E ter essa coragem de se colocar diante de Deus e dizer, ok, eu ainda não consigo. Sim. Mas e aí? E aí? Mas eu vou dizer a Clarinha o seguinte, vai ter, eu não sei se já aconteceu esse momento, ou então de alguma coisa chegar para você e dizer, não, isso eu sei. Sim. Essa é a beleza. Cada vez que você aprende mais, você tem subsídio para quando chegar esse momento, isso aí, agora eu tenho propriedade. Sim. Isso eu sei responder. Isso eu sei responder. E essa sensação, como é? Esse fazer sentido, essa ficha que caiu. Sim. Eu nunca tinha vivenciado uma coisa que começou a me fazer sentido e eu consegui conversar com algumas pessoas sobre isso. Foi vivenciar de fato a Páscoa. Olha aí. De todas as celebrações da Páscoa e todos os preceitos que precisam ser cumpridos e tudo mais. E aí, quando eu comecei a vivenciar de fato, e aí eu conversar com essa minha amiga da faculdade e tudo mais, e uma coisa que teve, eu faço parte de um projeto social que viaja nos feriados para fazer atendimento odontológico no sertão. E aí é sempre nos feriados grandões, assim. E aí ia cair uma Semana Santa. E era pra... Eu não lembro agora o destino, mas era pra um interior muito legal. E é sempre bom as viagens. E aí, quando eu vi Semana Santa, eu fiquei muito... Meu Deus. Eu fiquei... E agora, meu pai? E agora? Porque teve do carnaval. Eu não sou uma amante do carnaval, mas ano passado eu brinquei carnaval e eu gostei muito. Eu queria de novo brincar. E aí foi bem no carnaval. E aí eu fiquei, tipo... E aí eu fiquei nesse dilema. Até na semana da viagem. Eu falei, carnaval. E eu viajei, tipo... Não faria tudo de novo. Ter viajado. Não pelo fato, assim, de não participar da viagem, mas acho que tudo fez sentido. Acho que no caminho fez sentido Deus dizer, tá vendo que era você estar aqui com essas crianças aqui no interior. E foi muito bom. E assim, vivenciar a Páscoa também. Eu falei pro coordenador do projeto, eu falei, eu não vou. E eu não me inventei nenhuma desculpa. Eu falei, falei exatamente isso, eu preciso vivenciar a Páscoa na minha igreja. Não posso viajar nesse feriado. Viajo em outros, abro mão de outros, mas isso eu não vou. Aí ele, perfeito. Faça o que você precisa fazer e reze pelo projeto de lá. Olha aí. Eu falei, a intercessão. Isso que eu vou fazer. E aí, tipo, poder dizer assim, tá, eu não vou viajar, porque eu vou vivenciar a Páscoa na minha igreja. Então isso foi uma coisa que talvez antes eu ia criar uma história mirabolante. Não ia mentir, mas dizer, tem um compromisso de família, sabe? Meu pai não deixou. O dinheiro da van pra ir, talvez não vai dar essa viagem e tudo mais. E eu dizer, não vou, porque eu vou vivenciar a Páscoa. E tipo, foi uma coisa tão assim que eu me senti tão bem dizer, né? Ele falou, é isso então, você vai precisar vivenciar a sua Páscoa. Vai que a gente vai fazer a nossa Páscoa lá. E tipo, essas coisas faz eu ver, tipo, tá vendo? Não posso abrir mão da minha religião e do que eu acredito. E eu posso dizer, tipo, não vou por conta disso. E tanto que vai ter sempre aparece aniversários.
em compromissos da igreja, porque a igreja tem reunião, encontro, não sei o que, grupo de oração. E aí vai ter o curso, e eu falei assim, eu tenho um aniversário. Eu falei pra uma amiga, eu falei, tenho um aniversário no sábado, eita. Ela, o que foi que tem? Já tem outro curso da igreja? Essa programação da igreja é muito grande, Que né? chato, né? Eu falei, eu tenho um curso da igreja. É isso. Mas eu vou conseguir porque é o seu aniversário. Eu não vou chegar cedo, porque eu vou estar no curso. Mas eu vou porque é seu aniversário e eu preciso ir para o seu aniversário. Não deixou de Mas eu vou atender. estar no curso. Não, inventei uma história e tudo mais. E as pessoas fazem, tá, você vai pro curso e vai pro meu aniversário. Que antes ficava tipo, meu Deus, E agora, o que pro eu faço? curso e lá. E eu ficava me martirizando. Você já conseguiu demarcar que aquilo é importante para você. Sim. E já está claro para as pessoas que lhe circundam, Prioridade. né? Sim. Que há esse compromisso, essa necessidade e essa ordem de prioridades, né? Pois é. E toda vez que acontece uma coisa assim, tipo, no retiro que eu fiz parte, eu tinha uma das festas da minha formatura, que é do pacote, caía no sábado desse retiro. E aí eu falei, não posso abrir mão. Era uma coisa que eu queria muito, que era uma das festas da minha formatura. Eu falei, não posso abrir mão, mas eu também não posso abrir mão do compromisso que eu assumi em janeiro. E aí eu conversei com um casal coordenador meu, né? Casal Entendemos. adultos, casal adultos maduros. Nós Eu entendemos. falei, e eu fui muito clara, eu falei, eu não vou abrir mão desse momento, da minha formatura, mas eu sei que eu não posso abrir mão do compromisso que eu assumi. Eu vou dar conta dos dois. Olha aí. Aí eles fizeram, não, Clara, mas e a hora? E não sei o que. Eu falei, eu me viro. Eu me viro. Vai ter uma hora do encontro que eu vou subir pra dormir? Vai. Mas eu me viro. Eu falei, eu vou assumir, tá? Posso continuar onde eu estou? Eles, se você assumir, pode. E aí eu fui, aí eu consegui ir pra a festa da formatura, que era uma coisa que eu precisava ir por conta de todos os meus Sim. amigos, da simbologia, né? E no outro dia do retiro eu estava lá. Aí todo mundo, e aí, Clara? Eu falei, só preciso dormir. Só precisa dormir um pouquinho, né? Só preciso dormir meia hora, depois vocês falam comigo. Mas assim, essas coisas que hoje eu consigo, não é que inventar, mas hoje eu consigo dizer abertamente e com o coração muito tranquilo, tipo, ó, Quais tenho são? prioridades da igreja, sim, é da igreja. Consegue equilibrar, né? Consigo equilibrar e, tipo, priorizar, né? Tipo, a faculdade, assim, cobra muito questão de datas de prova e sempre coincide com alguma coisa. E eu sempre fui antes uma pessoa que tem uma prova, acabou, né? Não faço nada até a prova. E aí eu tinha uma prova segunda e terça, que é bem pós-Emaús, né? E eu falei, talvez eu não vá fazer o Emaús, porque eu tenho prova na segunda. A da terça, eu me viro. Eu estudo a segunda inteira, me viro. Mas é a segunda que tá me complicando, né? Pô, não, você vai fazer estudo de madrugada, gente né? Não sei o falou. quê. Né? Uma enxurrada de mensagem. Aí eu falei, não estou mentindo. Eu tenho uma prova e é por isso que eu não vou fazer o curso. Não é porque fala assim, dificuldade de pagar. Eu falei, não é de pagar. Eu pago vocês depois, se o problema foi esse. Mas é a prova. E aí eu falei, a prova foi remarcada e tudo mais. Vou para o curso, viu? Não precisa de mensagem. Olha o povo da igreja. Aí, ó, fez efeito. E aí eu falei, não, eu vou dar conta. Aí eu falei pra essa minha amiga, né? Eu falei, Gisele, ó, eu tenho um curso sábado e domingo. E a prova terça, ela, tá, vai embora. Falei, não, mas acaba cedo, eu consigo estudar de noite. Ela, tá, você faz o curso e consegue estudar de noite. Eu falei, tá, dá tempo, né? Ela, claro que dá. E aí é uma coisa que a Nathalie fala muito, tipo, cuide das coisas de Deus, que ele vai cuidar das suas e vai... Tem uma fala. Vai colocar. Tem uma fala de Santa Teresa de Calcutá, né? Madre Teresa de Calcutá, que as religiosas da casa que ela conduzia chegaram para ela num certo momento para dizer assim, Madre, a gente não consegue dar conta de tudo isso. É muita coisa para fazer. E a gente não tem tempo de fazer tudo o que a gente precisa fazer. E ela disse assim, a gente vai resolver. Hoje a gente vai passar 1 hora a mais em adoração. E aquilo parecia uma loucura. Porque elas estavam reclamando que tinha pouco tempo para cumprir o que tem para cumprir. E ela aumenta o tempo de adoração. E aí fica naquela, mas como? Como é que pode? Ela disse, calma. É porque é lá que a gente acha todas as respostas. É porque é lá que a gente vai entender o que precisa ser feito do melhor jeito e do jeito certo. Mas a gente precisa priorizar o que é prioritário.
E as coisas acontecem, e as coisas, né, tudo vai se fazendo. E isso estava na fala, não foi Madre Teresa dizendo, foram aquelas filhas dela de congregação atestando isso, né? Então, ok, é difícil, ok, eu vou dar mais 1 hora para Deus para entender como é que eu tenho que fazer a outra parte. E essa questão de deixa que Deus faz. Eu tinha uma dificuldade muito grande de deixar. Eu vou fazer, desde que eu ficava... Porque eu sou muito assim, tipo, tem um problema, tá, vamos pensar na solução pra resolver, e a gente faz isso, isso e isso. E aí as pessoas falavam assim, Deus vai resolver, Clara. Vai ter uma saída. Aí eu falei, não, mas eu preciso resolver. Tá, tudo bem, ele vai agir, mas aqui, enquanto ele tá pensando o que vai fazer, eu preciso fazer o quê? E aí, Nathalie falava Qual é a sua parte? E aí, Nathalie falava muito, deixa, calma. Não entregue. Vá vai fazer, rezar. faça o que você Vai quer fazer, rezar. vai rezar. Vai rezar. E vai dar. E, tipo, sempre deu assim. E eu tinha muita dificuldade dessa coisa. Quando o povo diz assim, vai dar tudo certo, vai rezar, Deus vai agir. Eu ficava, tá, gente, ele vai agir, mas eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu não vou ficar parada só esperando. Atribui-se isso, não sei a quem, mas eu já ouvi isso sendo atribuído a Santo Agostinho. E para você, eu acho que vai fazer muito sentido. Quando ele diz assim, trabalhe como se só dependesse de você. Mas reze como se só dependesse de Deus. Fazendo essas duas coisas, tá tudo resolvido. Você vai fazer a sua parte, ele vai fazer a dele. Tirando os problemas. É engraçado que a gente conversando aqui e a gente percebe como Clara tá mergulhando, né, aprofundando cada vez mais. E fica muito claro, pelo menos para mim, essa questão dos princípios, né? E não tem como fugir das escrituras, né? Como é que começa a Bíblia, né? A Bíblia não começa e no começo, e assim iniciou. A Bíblia começa o quê? E no princípio, né? No princípio. Por falar em Bíblia, Opa. Clarinha, nas escrituras tem alguma passagem que te salta aos olhos, que mexe com o teu coração, que tipo, eita, isso aqui quando eu leio... Olha, de passagem das escrituras, não tem uma específica, mas eu gosto de uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que acho que todo dia quando tem alguma coisa, vem, que ela fala que é justo que muito custe o que muito vale, algo assim. E tudo me remete a isso. Quando tem uma coisa que é muito difícil, eu fico, é isso. É isso, o que custa muito, o que vale muito, vai custar muito, porque... Quando você chegar lá, você vai ver o porquê custou muito esse processo. Então, essa frase que eu penso sempre. Acho que todo dia sempre vem alguma coisa que me faz... Lembrar disso. Só que ela deu um spoiler agora de Santa Teresa d'Ávila, né? Mas tem algum outro santo ou santa de devoção que você se inspira, que você é devota, já tem devoção a santos, assim, qual lhe motiva da vida do santo? Olha, devoção ainda não... Muito forte essa palavra, mas nesse processo desse último retiro, a gente teve a experiência de falar muito sobre Santa Teresinha, o Menino Jesus, e a gente pôde ir até a comunidade Porta Fidei e ver as relíquias, e isso foi um momento muito, muito importante, uma experiência muito assim... uma virada de chave, vamos dizer assim. Mais uma virada de chave. Tá bom, viu? Tá bom de chave. E de música? Eu tô pensando aqui qual vai ser o título desse podcast. Virada de chave. Clarinha, os gatilhos da galera. Clarinha e as viradas de chave. Vamos pensar. Só não bote marca de chave. Não, aí não. E aí, conhecendo mais assim dela... E de entender esse simples dela e essa pequenez dela me faz olhar pro externo e ver algo que me incomode. Eu lembro que Nathalie falava muito assim, que tinha uma história dela que tinha uma freira que incomodava muito ela quando ela tava lá rezando e tudo mais, mas ela só ficava lá e rezava e só silenciava. E é isso, assim, a gente tá no ambiente do mundo e algo que lhe incomoda é só não vou sair aqui do meu pra perder minha energia, perder meu tempo aqui, né? Vou focar nisso aqui, nesse propósito. Então, eu sempre vou pra Santa Teresinha, assim, é muito comum eu botar o álbum dela pra ouvir
e tudo mais, porque esse retiro, assim, mexeu muito e fez a gente conhecer mais. Eu já conhecia, assim, de fato, mas de entender, de escutar um pouco mais da história e tudo mais, e ver essa... que a gente pensa sempre em santos, quando a gente vê, assim, a devoção de santos que fez coisas grandiosas. E a gente, na juventude da gente tá falando muito de santos normais, que fizeram coisas grandiosas também, mas fizeram coisas grandiosas na sua realidade, no seu possível. No ordinário. No ordinário, né? Fazer o ordinário se tornar extraordinário. Então, ver nela que essa simples história de ter uma pessoa que estava incomodando lá e ela só silenciar e rezar por ela mais, e estar ali, que também tinha momentos de adoração que ela não queria estar ali, mas ela só ficava contando os tijolinhos, mas ela estava ali. Às vezes essa montanha russa que eu falo, de tipo, tá, hoje eu não tô num... No dia... Hoje eu quero ir na missa que eu não encontre nenhum povo da igreja. Quero ir... Pra quando acabar, eu vou passar aquelas 2 horas na calçada. E, tipo, sair só ir assim, mas tipo, mas ir. Mas ir estar lá, sabe? E aí, também tem pessoas que sempre voltam, assim. Eu fui pra missa em São Paulo, e aí tinha várias imagens, e aí quando eu não tinha visto, quando eu viro pro lado... Aí eu, Santa Terezinha ali, Santa Terezinha, bem grandona assim, eu falei. Aí eu mandei pra foto pro meu grupo, eu falei, lembrei de vocês, porque por toda a vivência que a gente teve, foi muito especial viver essa mais a fundo Santa Terezinha. Então posso dizer que Santa Terezinha está me fazendo virar uma chave. Olha aí. Bem-vinda à devoção. Bem-vinda à devoção. Aos pouquinhos a gente vai se encontrando. Quem sabe na novena do ano que vem ela ganha uma rosa no final, né? Dos 9 dias. Vai que... Olha, aí é a missão do Ine pra... recebi a rosa. Uma parte 2. A gente... Se você já acompanha o Catolicast 21 você já percebeu, né? Ritos finais, estamos caminhando para... Conversa boa pra você, né? Ok, eu tô fazendo essa fala só para lembrar. Falta pouco tempo para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar antes do vídeo acabar, viu? Não é possível que com esse tempo todo de vídeo você não... Pelo amor de Deus! Pela guarda! Não é possível não, mas vamos lá. Ritos finais, você já conhece como é que a gente vai chegando e tem um certo tema que ainda não apareceu no bate-papo, que a gente não encerra sem falar dela, né? Você remeteu à questão dos santos, à simplicidade de Terezinha. Depois de falar da motivação de Teresa, o negócio se apequenando, Teresa para Terezinha. Mas, e a tua relação com a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja, a nossa Mãe? Como é que é a proximidade de Clarinha com Nossa Senhora? Maria, ela está de alguma forma especial na tua vida, na tua rotina, em algum momento? Quem e como é Maria na tua vida, Clarinha? Eu acho que no EJC teve um momento muito específico e uma virada de chave. Eu acho que esse título tá chegando. E eu acho que, assim, tem vários pontos que as pessoas acham que vai ser o momento que, de fato, você vai encontrar com Cristo, né? O EJC, o encontro de jovem com Cristo. E eu acho que só fez sentido quando eu senti ela, né? Eu acho que, assim, pensar em Maria e Nossa Senhora, acho que não é só a emoção que bate, eu acho que é só a representação dela é tão forte que eu acho que faz a gente sentir de fato ela, né? As pessoas falavam muito de entregar tudo a ela, na mão dela, que era o meio mais fácil, né? De conseguir a graça. E aí eu lembro que eu pedia muito por uma coisa e aí eu sempre entregava a ela. Não sei se estão dizendo que é pra entregar ela. Vamos ver se... Eu ainda não sei que negócio é esse, mas vamos ver, né? Vamos ver se entrega. E aí eu entreguei, pedi muito e aí aconteceu. E aí quando aconteceu eu falei, eita, aconteceu, não sei o que. Só que eu parei assim, literalmente eu parei e falei... Opa! Falei, eu acho que foi. Sabe aquele de filme, quando você tá na cena, assim, e tem uma cena, assim, por fora, tipo, dela olhando assim, cadê? Tá, aí eu... Verdade. Temos que agradecer, né? E eu acho que foi essa a virada, assim, que eu comecei a tudo que acontece, dizer, entrega e pedir a intercessão dela e tudo mais. E aí, em um outro retiro,
eu precisei falar sobre ela. E eu fiquei muito nervosa. Eu falei, eu não falo, né, de pregação e condução de momento. Eu falei, me botaram logo eu pra falar a pessoa mais tímida. Aí e era sobre ela, eu falei, muita responsabilidade falar sobre, né, Nossa Senhora. E aí, como eu sou uma pessoa muito ansiosa e que gosta de planejamentos e roteiros, eu falei, tá, o que é que eu vou falar? E tipo, de pegar um papel e dizer, tá, vou começar. E não faz sentido. E eu não conseguia planejar o que eu ia falar. E eu ficava, tá, eu posso começar falando disso. Aí depois quando eu ia pensar de novo na fala, eu já tinha me esquecido. Aí O Espírito Santo é bom demais, o né? que eu vou falar e tal, assim, que aí eu... Padinho? Quem é mais amigo da bonitona, a não ser Padinho? Eita, Aí Padinho, me íntimo, né? socorra. Aí eu, Padinho, ó, preciso fazer isso em tal momento, e o que é que eu faço? Aí ele, conta essa experiência com ela. Aí eu, mas eu não tenho coisa assim, tipo, grandiosa, aquele testemunho que faz o povo chorar, não sei o que. Aí ele, mas não precisa. Você pode até pensar assim, ah, tá, vou contar uma experiência com ela. Mas na hora lá, vai sair o que precisar sair. E aí eu tava com o Rafa e com a Alan no momento, eu tava muito nervosa. Eu lembro desse momento, eu tava muito nervosa. E ele tocava e ele falou, tá gelada. Eu falei que eu tô muito nervosa. E aí eu sei que os meninos começaram a tocar e eu comecei a falar. E tipo, eu falei 40 minutos de uma forma que eu não conseguia deixar os meninos tocarem. Olha aí. E foi tão bom, assim, foi tão leve, como se, tipo, ela tivesse ali dizendo, você vai falar isso aqui. E ela falou, eu falei, ela, tá vendo? Eu sempre sentindo ela, sabe, perto. E aí eu terminei eufórica, eu falei, eu poderia passar o dia todo fazendo isso. Eu poderia passar o dia todo fazendo isso. Amanhã tem de novo, né? E aí quando eu encontrei papel, bloco de nota, sei lá, nada. E aí quando eu encontrei o padrinho, ele, e aí? Falei, foi. E eu falei de novo, ele, eu não te disse. E eu acho que é essa questão, assim, essa euforia e saber que ela tá ali, saber que você pode entregar. Eu acho que eu sempre achava muito bonito quando as pessoas falavam assim, eu tenho intimidade com Maria, eu ficava, meu Deus, o que é que precisa fazer pra ter essa intimidade? Será que precisa ter alguma coisa e ler alguma coisa, e, tipo... Alguma coisa espetacular. É, uma coisa assim, e o pessoal, não, é só... Ela tá ali, só você falar e você... Então ela é uma presença que cuida de tudo. Tudo. Cuida de tudo. E tipo assim, todo dia assim eu vou orar e tipo, eu não deixo de... Posso orar 30 minutos, mas no final eu faço. E pela intercessão de Nossa Senhora e tudo mais. Eu falei, tô te entregando, tipo, sonhos, planos e tal. Tá tudo na tua mão. O que precisar ser feito, o que você achar que eu preciso viver... Faça. E aí, se eu não gostar, depois eu me conforme, eu só aceito. Mas assim, entrego, sabe? E ter a presença dela, assim, acho que não tem jeito. Que bom. Graças a Deus, que coisa Que bom. maravilhosa. A presença dela sempre atrai a presença do filho dela. Sim. É o caminho. A grande graça que ela consegue para nós é trazê-lo, né? Uhum. Isso é muito forte. E assim, bom, você tá vendo aí, se você passar o mouse ou o dedinho na tela, vai ver que a barrinha vermelha de baixo tá bem no finzinho, né? Estamos perto do fim, né? Quero, em nome do nosso canal, agradecer, Clarinha, seu sim. Eu sei que quando a gente chamou, talvez você tenha se feito 10 perguntas de uma vez só. De por que eu... Pra quê? O que é que eu vou falar? Mas foi. Foi ótimo. Passaria 3 horas falando. Olha aí. Olha a 1h da manhã. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter se aberto, obrigado por ter deixado a gente ver quantas vezes a chave virou até agora. Quase E ainda Ainda vai virar tantas. E quem vai encerrar o episódio é você ali, ó. Isso Naquela aí. câmera dali você vai deixar uma É. mensagem. Pense no que é que você vai dizer, enquanto a gente, pela última vez, vai lembrar esse povo rebelde que Eita! ainda não se inscreveu, não curtiu, não comentou. Eu não tô nem olhando pra cara dele, irmão. Porque eu já tô por aqui, Olha a ligação. viu? Então, vou olhar pra... Gafanhotos! Vamos lá. Qual é a dificuldade que você teve até agora? O canal já tem mais de um ano.
Já passamos de 1.000. Já passamos de Quando 1.000. você estiver assistindo, eu não sei se a gente já passou de 2.000, 10.000, 100, não sei. Mas para chegar em 1.000 foi difícil, não foi não? Foi Foi ou não foi? suado, Surreal. suado. A gente já passou de 1.000. É, E tu ainda não se inscreveu. é isso aí. Ok, Ajude. É, vamos lá. Se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. O comentário eu já pedi, viu? Eu quero Isso aí. saber qual foi o cardápio da última sexta. Isso aí. Boa. Foi sushi. doião? Foi Bife a sushi. cavalo ou foi sushi? Sushi. Clarinha elegantíssima, viu? Eu trabalho na lenha do bife do leão. É, tamo junto, né? Agora é o seguinte, você também pode dar sugestões de pessoas para estarem aqui Boa. também. É isso aí. Então é isso aí. A gente já trouxe algumas pessoas, já fizemos outros indicação. convites que ainda não vingaram, mas a gente vai atrás de quem você indica. Isso. Então, brincadeiras à parte, às vezes a gente tem que dar uma descontraída mesmo, mas assim, obrigado por ter chegado até o fim com a gente, né? Boa. A gente sabe que conteúdos longos nem sempre são tão fáceis, você deve ter assistido Veja quebrado aí em mais de um por partes. mais de um Por cortes, pedaço. por cortes. Mas é muito bom saber que você chegou até o fim conosco e que você partilhou um pouco do que foi a história de Clarinha até agora, de como isso fez sentido para você, de como isso vai fazer você lembrar de alguém. Como ela disse, ela mandou aquela foto de Santa Terezinha dizendo: lembrei de vocês. Ok, ouvindo Clarinha falar, de quem você lembrou? Manda para essa pessoa, porque é possível que isso seja alguma inquietação em você, dizendo assim, ó, essa pessoa precisa ouvir algo do que foi dito aqui hoje, né? Então, obrigado por ter chegado até o fim mais uma vez, obrigado pela sua inscrição. Eu já estou agradecendo, porque não é possível que depois dessa choradeira você não Escreveu, escreveu. né? Escreveu. Ajuda o canal, pelo amor de Deus. Escreveu, escreveu. Não é possível. Tem que faz com... Tem que faz, né? Tem que faz. Tome 5 Tome aqui, cinco. ó. Tome 5. Rogério, que bom Valeu. que você está de volta, Cheirado no com coração. voz Já bem, falando. voltou, né? Misericórdia. Aceitaram o atestado, né? Haja pastilha, Irmão, misericórdia. valeu por mais um. É nóis. Agora já não é mais com a gente. Clarinha, a gente já lhe agradeceu, mas agora é a hora de você, ó, encerrar o episódio. Eu acho que a frase acho que rege a minha vida, que pode começar a virar a chave das pessoas e reger a vida das pessoas, é que é justo que muito custe o que muito vale. Então, quando sempre pensar em uma dificuldade, aquela dificuldade tá ali porque o que vem depois vale muito e vale muito a pena para chegar no propósito, né? E que não é que a gente faz o propósito da gente. É Nossa Senhora que faz lá o propósito dela pra gente acontecer. É Amém. isso. Amém. Então, já que a gente encerra falando dela, salve Maria. Amém. Até a próxima.